Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, Parte 8. Cyber e Shiro caminharam lentamente, indo na direção em que Archer havia desaparecido. Ambos estavam exaustos e com muita dor, mas Cyber sabia que essa não era a razão do silêncio opressivo que o seguia. Ela olhou para sua armadura e vestido, já começando a se recuperar de sua mana. O peitoral e as manoplas eram da mesma prata espelhada de sempre, mas o vestido por baixo deles havia mudado, sem nenhuma razão que ela pudesse explicar, do azul habitual para um preto profundo. A cor das runas em sua espada também permaneceu preta como havia mudado durante a batalha contra Berserker, e ela sabia que nada de bom poderia resultar disso. Excalibur era uma arma forjada fora do mundo, no reino eterno das fadas. Embora isso a tornasse uma ótima arma, qualquer um que soubesse alguma coisa sobre fadas sabia que isso não a tornava necessariamente uma boa arma. Seria possível que a lâmina sagrada tivesse sido alterada de alguma forma pela maldição da sombra que entrou em contato com ela? Ou, o que é mais perturbador, Excalibur foi alterado porque aquele que estava sendo alterado era Cyber. Ela não aprovou a implicação, mas o poder que ela usou contra Berserker, e o estranho caso de sua roupa. Essas coisas não poderiam ter outra explicação que ela pudesse imaginar. E ela podia sentir algo errado, um núcleo de frieza interior, onde seu suprimento de prana deveria estar. Ela não poderia chamar isso de maldade total. Sem ele, ela já teria desaparecido no nada, e ele veio em seu auxílio quando ela precisou para proteger Shiro. Mas se fosse realmente derivado da sombra, ela também dificilmente poderia chamá-lo de bom. Principalmente considerando o fato de que ela dificilmente poderia negar que isso alterava sua personalidade e aumentava seu poder. E, do nada, Archer apareceu, pousando na frente deles tão silenciosamente quanto um gato. Venha, ele disse. Rin e Ilha estão por aqui. Acredito que precisamos conversar. Shiro se virou para olhar brevemente para Cyber e sentiu uma certa dor com a preocupação em seus olhos. Ele não tinha certeza se poderia confiar nela, e era difícil argumentar contra isso. Ela duvidava que pudesse confiar em si mesma. Mas ainda assim, doeu. Mais do que ela teria esperado. Shiro se virou e acenou com a cabeça para Archer. Sim, acho que sim. Os vermes na cova abaixo da mansão matou sibilaram, ecoando a fúria que Zouken sentia agitando-se através dele. Corrija-me se eu estiver errado, disse ele a Caster, a calma em seu tom pouco fazendo para disfarçar a raiva em seus olhos negros, mas parece-me que os esforços desta noite foram, em suma, absolutamente inúteis. As aparências enganam, Caster murmurou, olhando para os vermes com desgosto. Eles não representavam perigo para ela, é claro, mas a magia por trás deles era bastante sombria, vil e sangrenta, mesmo para os padrões dela. E indo direto ao ponto, também foi meio nojento. Caster poderia muito bem ter sobrevivido das almas devoradas dos inocentes, mas pelo menos ela não era tão nojenta quanto a isso. Então eu me consideraria bastante enganado. O assassino foi destruído, e dada a natureza do produto incompleto e o quão estranho ele está se comportando, isso deixa o Lancer como nossa única peça no tabuleiro de xadrez que é completamente confiável. Um status um tanto prejudicado pelo na verdade ele não é confiável. Zouken retrucou. Além disso, não apenas deixamos de reivindicar Berserker, mas ele foi capturado pelo Graal de Insber, e não pelo nosso. O poder dos servos está dividido entre os Graais, 3 para 1. Mas se a jovem Insber demorar mais, alimentar o grande Graal pode se tornar literalmente impossível, e tudo isso será em vão. Caster lutou contra a vontade de sorrir. Ele não sabia então. Ele não tinha visto as mudanças em Cyber, a escuridão criando raízes. A própria Caster não entendeu isso completamente. Talvez uma das maldições que compunham a projeção da sombra tivesse permanecido dentro dela, crescendo e se espalhando. Ou talvez até mesmo o toque de uma escuridão tão profunda tenha sido suficiente para despertar alguma escuridão interior oculta no puro cavaleiro de prata. Sim, Caster achou aquela imagem muito mais interessante, a liberação das paixões internas e da amargura profunda de Cyber, manchando e libertando a adorável jovem de uma só vez. De qualquer forma, prometia ser um desenvolvimento muito interessante, sim, e que ela não sentia necessidade de compartilhar com seu associado. Em vez disso, ela recorreu a um pensamento mais sombrio e irritante que a atormentava e estreitou os olhos. Eu não sou seu servo, desgraçado. Não pense que você pode falar comigo como se eu fosse. E de qualquer forma, você talvez deva se lembrar que foi você quem permitiu que Sakura fosse tirada de sua casa e Ryder subvertido. Contra-nos. Zouken parou para olhar para ela, piscando algumas vezes antes de sorrir lentamente. Ah, sim, eu tinha esquecido disso. Pelo menos algumas das notícias são boas. O queixo de Caster caiu. Boas notícias? Zouken riu baixinho, um som sem absolutamente nenhuma alegria. Bastante. Minha querida, às vezes sinto que você não entende a natureza de Sakura. A localização de seu corpo não tem importância, pois dificilmente altera meu controle sobre seu coração. Posso trazê-la de volta a este lugar sempre que quiser. Eu desejo. Em vez disso, esta será uma mudança útil para ela. Ela foi salva e acolhida por um novo aliado gentil, e quando eu a recuperar novamente, a esperança e a alegria que isso trouxe serão um veneno em sua alma. Então, de fato, considere isso não um revés, mas sim, mais uma vez, uma melhoria em um produto que já era quase perfeito.
Caster lutou contra a vontade de queimar o horrível pequeno troll até virar cinzas onde ele estava, sabendo que seria uma perda de tempo. É o que você diz, ela rosnou. No entanto, alguns de nós temos preocupações mais imediatas e, como tal, devo observar que suas reclamações originais foram bastante precisas. No momento atual, nossa força de batalha está um pouco subdesenvolvida. Mas claramente não se pode confiar no Lanceri. Você mesmo é um fraco, que foi derrotado por outros servos repetidas vezes quando ela procurou a batalha? Zolkin perguntou com uma pequena risada, apreciando a óbvia fúria de Caster. Não se preocupe, não se preocupe. A classe Caster foi criada para construir uma fortaleza e defendê-la, não para lutar contra os outros servos no campo. Agora que recuperamos o templo, você pode pelo menos usar suas próprias forças mais uma vez. E agora que considerei um pouco o assunto. Ele olhou para o poço, um lugar para onde até os vermes haviam fugido, e para a escuridão contorcida lá dentro, e seu sorriso esfriou. Sim, acho que pode haver uma maneira de salvarmos algo mais do fiasco desta noite. Ele bateu 2 vezes com a bengala no chão de pedra, o som soando extraordinariamente alto, dominando até mesmo o barulho dos insetos por todo o porão. Caster observou com os olhos arregalados, enquanto a sombra se debatia furiosamente, suas gavinhas chicoteando, abrindo cortes na pedra. E Caster estremeceu quando uma lança de dor repentina passou por sua mente. Uma caveira branca apareceu na piscina escura e seus olhos se arregalaram. Assassino, ela murmurou, sem saber se deveria acreditar na evidência de seus olhos, mas dificilmente capaz de negar. O servo foi totalmente destruído, seu coração perfurado e seu corpo quebrado em mana. E ainda assim, Zolkin riu. Sim e não. Apenas um facsímile, um boneco cadáver sem mente ou vontade. Um fantoche complexo de criar e de muito menos valor do que um verdadeiro servo, mas de certa forma serve para recuperar algumas das perdas desta noite. E de fato, a coisa que rastejou para fora da piscina parecia confirmar esta explicação. Na forma, era assassino, mas se movia sem a eficiência ou a graça insetil do servo. Mais parecido com uma marionete com cordas do que com a monstruosa agilidade que assassino havia demonstrado. O mais revelador, porém, é que enquanto a assassina estava na frente, livremente visível, ela não conseguia sentir nenhuma vitalidade. Apenas um vazio bizarro, como o eco do poder de um servo depois que a vida por trás dele já havia desaparecido. Caster lutou contra a vontade de estremecer com a sensação de arrepio na pele que a percorreu. É verdade que ela não sentia nenhum amor por assassino devido ao seu papel na morte de Soushiro, e ficou realmente muito feliz ao saber de seu horrível destino. Mas isso não mudou o fato de o homem ter sido um espírito heróico, um ser de mito e lenda. Mesmo que ela o odiasse, ela tinha pelo menos um mínimo de respeito por suas habilidades e intelecto. Simplesmente, sustentar seu cadáver e usá-lo como uma marionete como essa parecia de alguma forma profano, mesmo para os padrões dela. Algo horrível veio à sua mente. O primeiro servo que você alvejou, ela sussurrou, fui eu. Se você tivesse conseguido. O sorriso de Zolkin disse a ela tudo o que ela precisava saber sobre esse assunto. Na verdade, foi uma bênção. Era bom saber, sem sombra de dúvida, que mesmo que ele nunca tivesse tocado em Souichiro ou Sakura, ela ainda encontraria motivos suficientes para odiá-lo. Embora, por mais repugnante que fosse, ela dificilmente poderia argumentar com o fato de que poderia ser útil ter essa coisa sob seu poder ou... Ela parou no meio do pensamento quando uma ideia lhe ocorreu. Ela ergueu a mão e pressionou-a contra a carne ressecada do cadáver da marionete. Havia um poder vibrando dentro dele, mesmo morto, e não era como se ela não tivesse acesso a muita mana no momento. E seu templo estava totalmente montado, uma oficina na qual ela poderia criar tantas maravilhas, se ela tivesse tempo e interesse. Ela sorriu como um gato satisfeito. Uma ideia interessante, disse ela, mas se você me permitir acessar esses materiais e passar 1 ou 2 dias em meu workshop, talvez eu tenha uma ideia melhor. O velho mago arqueou uma sobrancelha. E devo confiar a você uma boneca tão inestimável? Não posso reanimar outro servo sem meses de preparação. O sorriso de Caster cresceu e não havia nada de agradável nele. Oh, confie em mim. Quando você ver o que planejei, ficará muito feliz por ter feito isso. Por agora. Shiro entrou na sala de jantar da mansão Tosaka com Archer e Saiber para encontrar Rinja lá, sentada à longa mesa de jantar, tomando uma xícara de chá. Ela estava pálida demais para ser saudável, e ele viu que parecia ser sangue seco em suas orelhas, mas pelo menos ela estava consciente novamente. Emiya, disse ela, inclinando a cabeça para eles. Desculpe por tudo isso. Eu sei que você provavelmente preferiria estar em sua casa, mas o campo de fronteira aqui é mais sólido. Entre isso e nossos servos combinados, é uma fortaleza melhor no momento. Shiro suspirou. Tudo bem. Não posso ficar muito tempo, mas até saber o que está acontecendo, eu... Ele parou pescando confuso, antes de dizer, espere. Onde está a ilha? Rin revirou os olhos. A pirralha? Ela está dormindo. E não pense que não estou feliz com isso. A última coisa que preciso depois que terminei de sangrar meus ouvidos é que ela jogue seus insultos neles. Shiro piscou em confusão aberta. Como você conhece Ilha? Eu sei que você é o responsável pela magia em Fuyuki, mas não achei que você monitorasse os turistas que visitavam suas famílias. Rin pescou de volta antes de inclinar a cabeça para o lado. Isso, o quê? Ilha? Ela está no Japão visitando parentes. Fiquei chocado ao vê-la vagando esta noite, mas ela tem um péssimo hábito, então. O queixo de Rin caiu. Você não sabe. Eu não sei o quê. Ela estava na sua casa, seu idiota. Ela salvou sua vida pelo menos 3 vezes Você não percebeu nada? Rin retrucou incrédula. Archer, que havia desaparecido em forma de espírito depois que eles chegaram em casa, para preservar a mana de Rin, podia ser ouvido rindo de alegria mal disfarçada pelo desconforto de Shiro. Rin teria dito a ele para parar de ser um idiota, mas ela francamente não podia culpá-lo por isso. Era inacreditável. Ele não poderia ser tão ignorante. Saiber estava ali, na sala.
Ela não te contou? A expressão confusa de Shiro ficou ainda mais incerta quando ele se virou para trás para encarar Cyber, que teve as boas graças de parar de se preocupar com seus próprios problemas e começar a ficar extremamente envergonhado com o fato de uma garota ter metade de seu tamanho e cerca de 1 bilhão de sua capacidade de luta efetiva. A força de alguma forma conseguiu forçá-la a entrar nesta situação profundamente desconfortável. Mestre, não foi tanto, quer dizer, ela foi muito persuasiva e bem, pareceu ser para seu benefício então. A risada de Archer ecoou pela velha casa mais uma vez, e Shiro lutou contra a vontade de começar a socar o ar aleatoriamente na esperança de alguma forma acertar o servo invisível. Ele se contentou em dizer, no tom mais paciente que conseguiu, estou começando a sentir que sou o único na sala que não tem ideia do que se trata a conversa. Rin esfregou a mão na testa dolorida, seu tom indicando que ela estava literalmente com dor por ter que explicar algo tão óbvio. Ilha, como você sempre se refere a ela com tanta alegria. É Ilha Asviel von Ensber, do clã Esber, e até muito recentemente o mestre de Berserker. Shiro ficou em silêncio por muito tempo. Quase minutos de silêncio absoluto, sem qualquer som, nem mesmo respirando pelo que Rin sabia. Finalmente, depois que ela começou a se perguntar se talvez o tivesse deixado catatônico, ele finalmente falou. E era possivelmente a última coisa que ela esperava ouvir. Ele disse. Foi isso. Apenas, não, como ela poderia ter escondido isso de mim, seu aliado? Ou Rin, seu idiota, eu já sabia disso, estava me fazendo de bobo para te desequilibrar. Ou até, Deus, eu sou tão estúpido por não ter percebido isso antes. Apenas, Rin perguntou finalmente. Posso falar com ela? Shiro perguntou, após alguns segundos de reflexão. É que ela vai ficar com medo depois de tudo que aconteceu, e ver um rosto amigável pode ajudar. A risada de Archer ficou mais alta com a expressão no rosto de Rin. Ilha Asviel acordou e quase imediatamente desejou não ter feito isso. Em primeiro lugar, sua mente confusa percebeu imediatamente o fato de que a roupa de cama era dura, barata e áspera. Diga o que quiser sobre a mansão Ensber, as camas eram gloriosas. Este quarto em particular, onde quer que estivesse, gritava sobre um pão duro que não se importava em nomear adequadamente seu quarto de hóspedes. Possivelmente porque ela era uma bárbara que não tinha convidados. E então os acontecimentos da noite voltaram à sua mente, e a roupa de cama era a menor das suas preocupações. Guinchando de consternação, ela tirou as cobertas e gritou, Shiro, não. Não, ele a tinha visto na guerra, e Caster estava lá, e ele sabia, ele tinha que saber, e, Deus, ele estava ferido. Ele estava bem? Berserker não o teria salvado se ela não estivesse lá para comandá-lo, e Cyber não estava em lugar nenhum, Deus, Berserker. Ela voltou sua mente para dentro e tateou os canais de seus circuitos mágicos em busca de seus selos de comando. E tal como ela temia, eles estavam frios e vazios. Os próprios selos ainda estavam lá, mas... Lágrimas corriam livremente por seu rosto, enquanto ela dizia suavemente, Berserker, vem até mim. Nada aconteceu, é claro. Mais alto, ela retrucou, Berserker, pelo selo de comando, ordeno que você me atenda. Mais uma vez, ela foi recebida apenas pelo silêncio, e a sensação de frio na boca do estômago tornou-se mais profunda, transformando-se em algo agudo e terrível, à medida que a dor se misturava ao medo existente, apesar dela. Berserker, ela disse, um soluço entrando em sua voz espontaneamente. Isso foi ridículo. Berserker não era seu amigo, ele era sua ferramenta. Uma arma na mão, nada mais. Ficar chateado com a perda de uma ferramenta tão potente era bastante normal, mas lágrimas? Vovô ficaria enojado com essa demonstração de fraqueza. E ainda assim, de alguma forma, eles simplesmente não paravam. Por favor. Por favor, não vá embora. Por favor, você é o único que posso. Por favor, deixe-me ver você, ok? Por favor, Berserker, por favor. Nada, nem mesmo um sussurro. Ele se foi. Seu Hércules, seu guardião invencível. A última âncora que ela tinha nessa confusão caótica da Guerra do Graal, e ele se foi. Ela estremeceu impotente, lágrimas brotando em seus olhos espontaneamente, e caramba, ela não deveria estar se sentindo assim, mas ela não conseguia mais evitar. Ela apenas se sentia tão perdida e tão sozinha, e uma mão tocou seu ombro suavemente, fazendo-a pular de surpresa. Ela não ouviu a porta abrir. Horror percorrendo sua espinha, ela olhou para cima, apenas sabendo quem seria, mas implorando a qualquer deus que estivesse ouvindo que não seria ele. Ela olhou para Shiro, fortalecendo-se para a reação dele. Ele tinha que saber, agora, e tinha que ser. Ele olhou para ela furioso com seu engano, seu rosto torcido em um grunhido. Ele nunca confiaria nela novamente. Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos, com o coração partido. Ele exigiu que ela fosse embora, pois não suportava vê-la. Ele olhou para ela, seus olhos eram poços frios e vazios de escuridão, os olhos de um mago. Ele ergueu a faca e seu rosto não demonstrou nenhuma emoção. Ele olhou para ela. E ele sorriu. Então, Ilha Asviel von Ensber, hein? Ele perguntou, seu tom chocante em sua suavidade. Estou feliz que você esteja bem. Ou, devo dizer, prazer em conhecê-lo. Por um breve momento a tristeza, o medo e a dor de Ilha foram dissipados por pura confusão. O quê? Você provavelmente deveria ter me contado antes, veja bem. Teria sido muito útil por vários motivos, e acho que talvez tivesse me salvado de ter problemas com Cyber algumas vezes. Ele continuou, ainda sorrindo calorosamente. Mas eu posso entender porque você iria querer manter sua família em segredo. Deve ter sido muito assustador para você, sozinho em uma nova cidade, e eu acho, bem, eu sei que os Ensbernes e os Emias têm alguma rixa. Ilha piscou. Isso é, você não está bravo? De jeito nenhum? As sobrancelhas de Shiro se ergueram em choque. Por que eu ficaria bravo? Porque eu menti para você.
Eu guardei segredos e corri pelas suas costas, e fiz Cyber fazer coisas bobas comigo e segui você pelos arbustos. Cyber também? Shirou murmurou aborrecido. Sou o único que não sabia? E eu não te contei tudo e eu menti. E eu sabia que era errado, mas eu estava com tanto medo que você me afastasse se eu dissesse quem eu realmente era. E eu gostava de você, eu gostei muito de você. Você foi mais legal do que qualquer pessoa que já conheci e me tratou como se eu fosse especial. E, Ilha, disse Shirou, sua voz calma, mas firme. Eu acabei de dizer que entendo porque você estava preocupado. Então por que você está tão bem? Frenético? Está tudo bem, mas não deveria estar bem. Você deveria estar com raiva. Ilha retrucou. Você quer que eu fique com raiva de você? Bem, não. Mas isso não significa que você não deveria ter. As pessoas deveriam ter emoções, Shirou. Ilha disse com firmeza, um rubor colorindo suas bochechas quando ela percebeu que havia se encurralado em um canto um tanto estúpido. Mesmo assim, uma senhora nunca desistia de uma discussão. Afinal, a nobreza tinha o direito de ganhar essas coisas. Bem, disse Shirou, seu sorriso ficando um pouco provocador. Eu não pude deixar de notar que você provavelmente já poderia ter me matado, se quisesse me machucar. Então, eu confesso, isso provavelmente acalmou muita raiva que eu pudesse ter. Ele bagunçou o cabelo dela carinhosamente. Além disso, eu também gosto de você. Isso ajuda. Ilha piscou, lágrimas brotando de seus olhos mais uma vez, devido a uma combinação de alívio e algo que não era totalmente diferente de uma pequena fúria aristocrática. Você é um camponês. Fiz algo de errado? Shirou perguntou em confusão genuína. Sim, você é muito legal. Achei que você gostasse que eu fosse legal. Sim, mas tem que haver limites. Esta é uma guerra do Santo Graal. Se você for muito legal com todos, você vai se machucar. E então o que vai acontecer? Ilha rosnou. Mas não estou sendo legal com todo mundo. Estou sendo legal com você, disse Shirou confuso. A menos que eu não deva ser legal com você? Pare de fazer isso. Parar de fazer o quê? Me confundindo. Ilha retrucou. Você sempre faz isso. Você nunca reage como deveria, e em vez disso você é assustadoramente legal e estraga meu planejamento cuidadoso. Assustadoramente? Você nunca age como uma pessoa. Ilha o repreendeu. Você não deveria ser tão legal o tempo todo. Você deveria mostrar um pouco de egoísmo de vez em quando. Tipo. Bavalhaha. Ela riu aparentemente no que deveria ser uma impressão do Shirou malvado. Ilha, você me enganou e deve pagar por seus crimes tornando-se meu brinquedo pessoal. Bavalhaha. Algo assim. É assim que as pessoas são, Shirou. Mesmo as legais não conseguem ser legais o tempo todo. Shirou estava dividido entre a vontade de rir da exibição ridícula e a vontade de corar furiosamente pelo fato de uma criança ter acabado de usar um termo como brinquedo pessoal no que parecia desconfortavelmente próximo de um significado muito diferente de ursinho de pelúcia. Em primeiro lugar, você parece gostar muito de mim. Ou pelo menos, você continuou voltando para me ver quando sabia que não deveria. Isso não tem relação com o que quero dizer. Em segundo lugar, disse Shirou categoricamente, você passou por momentos difíceis, Ilha. Eu sei disso. Só posso imaginar o quão difícil tudo isso tem sido para você, sozinho em uma terra estranha. Eu não quero tirar nada de você. Quero apoiá-lo e protegê-lo tanto quanto puder. Então, não espere que eu faça outra coisa além disso, entendeu? Ilha olhou para ele, sua expressão cuidadosamente vazia no que ela esperava ser uma maneira de desaprovação. Mas no final, o calor interior venceu, e ela sorriu para seu cavaleiro de armadura brilhante. Você tem sorte de ser fofo, seu grande idiota, ela murmurou afetuosamente, inclinando-se para abraçá-lo o melhor que pôde, aproveitando o calor dele, o som de seu coração batendo em seu ouvido. Ele riu e acariciou a cabeça dela. Sabe, você deveria ter cuidado ao dizer coisas assim. Coisas como brinquedo pessoal, e me chamar de fofo e outras coisas. Isso não é realmente apropriado para uma criança de 10 anos. Ilha riu, esfregando o nariz com mais força. Nem 10, idiota, ela disse, seu tom afetuoso e caloroso. Ela não podia evitar, ele apenas a fazia se sentir feliz por estar por perto. Desculpe. 11, eu acho. Não pode ser mais do que 12, Shirou adivinhou. Tanto faz, acho que é o princípio da coisa, na verdade. Crianças pequenas não deveriam falar sobre coisas assim. Ilha ficou em silêncio por alguns longos segundos, antes de começar a rir desamparadamente. Pobre. Ah, que coisa, Kiritsugu não te contou nada, não é? Ela deu um tapinha em sua bochecha com carinho, sorrindo para ele. Você é tão fofo e burro. Sinto que perdi alguma coisa. Ilha riu novamente, agarrando-se a Shirou impotente, desta vez com lágrimas de alegria. Shirou. Ei. Você realmente é como um passarinho indefeso. Ninguém te contou nada. Ei. A expressão de Shirou escureceu ligeiramente. E de quem é a culpa? Provavelmente de Rin. Ela parece desagradável, disse Ilha sem um toque de sarcasmo em sua voz. Shirou suspirou. Ele tinha a estranha sensação de que, embora parte do tempo que passou com Ilha tivesse sido uma atuação, a maior parte, especialmente o quão desagradável ela poderia ser, era tudo genuíno. Ilha, ele disse o mais calmamente que pôde. Eu gostaria que você me contasse. O que eu não sei sobre esta situação. Ilha ponderou sobre as coisas. Não tenho certeza se temos tempo para passar por tudo isso. Você parece muito ignorante. Quero dizer, está tudo bem, porque geralmente é fofo. Eu posso proteger você e outras coisas. Mas, Ilha, o quê? É tão engraçado. Ilha olhou para ele e sorriu. Cyber alguma vez lhe contou sobre a primeira vez que nos conhecemos? Quando ela era uma serva. Mas ela é uma. Na última guerra? Rin suspirou. Olha, eu entendo que ele gosta de brincar de herói, mas nós realmente temos muito o que conversar. Quanto tempo ele vai ficar lá brincando de boneca e dando festas de chá imaginárias com o Ji? Ela tem 19 anos? Shirou gritou, saindo correndo da sala corando furiosamente.
Rin piscou. É ela? Cyber piscou. Isso é relevante? Sim, é relevante. Ela é, isto é, quero dizer, ela tem 19 anos. Ela é mais velha que eu. Shirou retrucou. Você não entende o que isso significa? Ela tem algum tipo de nanismo, aparentemente? Rin perguntou. Isso significa todas aquelas coisas inocentes que ela fez. Coisas bobas de criança. Shirou rugiu, seu tom caindo cada vez mais em pânico cego. Eles não eram inocentes, Tosaka. Eles eram, ela era, aqueles eram encontros. Rin piscou. Então, eu sei que temos que compartilhar informações e planos táticos. Mas eu só preciso ter certeza de que entendi isso. A noção de que essa garota era mestre de berserker e membro de um clã obcecado em vencer uma guerra que você está competindo contra ela não te incomoda. Mas o fato de ela ser uma adolescente incomoda? Bem, quero dizer sim. Rin levou alguns longos segundos para refletir sobre isso, antes de suspirar e dizer, oh uau, posso ter escolhido o aliado errado. Shirou. Cyber disse muito lenta e suavemente. Ela estava estranhamente silenciosa desde que ela e Emiya chegaram, claramente perturbada com alguma coisa, mas agora ela falou e sua voz tinha um tom estranho. Exijo esclarecimento sobre sua angústia. Devo entender, a partir dessa explosão, que você está namorando alguém que você acreditava ser uma criança pequena? Silenciosamente, Rin virou-se para seguir o olhar de Cyber e olhar diretamente para ele, julgando. Shirou não tinha certeza de como se sentir então. Por um lado, ele teve uma estranha sensação de alívio porque essa reação era, basicamente o que ele esperava de Cyber. Ele estava com medo de sentar-se com ela e descobrir o que havia acontecido com ela, e de fato, se ela ainda fosse ela, dadas suas ações na batalha contra Berserker e as estranhas mudanças em seu guarda-roupa e espada, então esta foi uma experiência animadora. Revelação. Por outro lado, no entanto, ele também sabia que se dissesse a coisa errada agora, qualquer respeito que ela e Tosaka pudessem ter por ele teria uma morte violenta, possivelmente seguida por ele enquanto as garotas se unissem para assassinar o aparente pervertido. Eles haviam descoberto. Então ele teve que escolher suas palavras com muito cuidado. Isso não foi, ele começou, minha culpa. Sim, eu não contei a ele. A voz de uma garota disse alegremente atrás dele, e ele sentiu seu sangue congelar quando Ilha pulou ao lado dele e agarrou seu braço possessivamente, tanto o calor quanto a familiaridade do gesto tendo subitamente novos significados em seu cérebro. Eu estava tentando manter tudo em segredo, então deixei ele pensar que eu era uma garotinha quando saímos. Foi tudo culpa minha, sério. Oh, Ilha. Isso foi. Esse não foi o tipo certo de ajuda, disse Shirou com uma voz monótona e morta. Está tudo bem, Shirou. Como nobre, é meu dever proteger meus vassalos. Tenho certeza que você ficará bem agora. Ilha disse prestativamente, ainda charmosamente preso em seu braço como um pequeno torno. Eu mostrei sua inocência, viu? Oh, você fez alguma coisa, Esber disse Rin, seu tom não muito diferente do rosnado de um animal. Você certamente fez alguma coisa. Shirou disse Cyber muito categoricamente. Precisamos ter palavras. Oh meu Deus, sim, nós fazemos. Shirou sentiu sua mente se fechar em antecipação ao horror que estava prestes a engoli-lo. Foi uma sensação agradável. Como um só, Cyber e Rin abriram a boca para conversar com ele. 24 minutos de derreter a alma depois. Ilha estremeceu. Shirou, eu não acho que você deveria mais se associar com essas mulheres. Elas são claramente bárbaras. Shirou disse. Bem, Rin disse com um profundo suspiro de alívio, como se ela tivesse deixado escapar algo que estava reprimido por muitos dias sem a liberação necessária. Agora que resolvemos isso, podemos passar para peixes maiores que precisam muito de fritura. Emiya Cyber. Quanto você sabe sobre o que está acontecendo com Caster e aquela coisa? Cyber suspirou. No momento, apenas o que já discutimos e confirmamos com nossos próprios olhos. A criatura é uma massa de maldições, capaz tanto de regeneração rápida e quase ilimitada quanto de poder ofensivo extremo. Capacidade de corromper servos. Como você? Rin perguntou. A sala ficou muito fria e silenciosa, enquanto Shirou e Cyber olhavam com muito cuidado para qualquer lugar, menos um para o outro. Archer me contou o que aconteceu com Berserker enquanto Emiya estava tendo sua pequena aventura na casa dos sonhos da Barbie, Rin disse categoricamente. E mesmo se ele não tivesse feito isso, eu teria que ser um completo idiota para não perceber o óbvio. Cyber, seu vestido ficou preto. Mais forte, mas violento. Não como Caster ou Lancer talvez, mas não como você era. A expressão perturbada de Cyber só ficou mais sombria, e ela ainda manteve os olhos firmemente voltados para baixo. Nada de importante. Fui exposto a uma pequena porção da criatura. Parece ter deixado uma marca. Não totalmente inacreditável, na verdade. É uma criatura de pura mana. Como servo, é possível que eu tenha absorvido alguns dessa energia. Os efeitos colaterais parecem ser mínimos. Duvido seriamente, disse Archer categoricamente, sua voz ecoando pela sala de jantar. Tive a oportunidade de examinar a sombra o mais de perto possível. Ela não emana mana, ela absorve. Mesmo a arma mágica mais forte teve problemas para danificá-la graças ao efeito de drenagem. Se você tocou nela, deveria ter drenou você muito rapidamente. Ou atraiu você e o transformou em uma daquelas, coisas como Lancer e Caster. Os olhos de Cyber se contraíram ligeiramente. Você obviamente não tocou nele e, portanto, não pode ter certeza de como reagiria a um servo com apenas uma breve exposição. Devo ter escapado antes que qualquer efeito colateral importante pudesse ocorrer. Ou ele respondeu, um pedaço dessa coisa está dentro de você agora, e não temos ideia do efeito que isso pode ter sobre você. Pelo que sabemos, você pode ser uma bomba relógio. Eu disse que estou bem. Cyber rosnou. O silêncio que encheu a sala à medida que o timbre de sua voz desaparecia foi, talvez, mais profundo e estranho do que o anterior. E infelizmente neste caso, quando Ilha decidiu quebrá-lo, ela apenas piorou a situação 10 vezes.
Com uma voz suave e gentil, ela repetiu as palavras anteriores de Rin como se não conseguisse entendê-las completamente. O que aconteceu com Berserker? Os olhos de Cyber se arregalaram, a vergonha de sua emoção descontrolada banida em favor de um desânimo muito mais imediato. Senhora Elisaviel, não se preocupe em se desculpar, Cyber. Como você fez isso pode ser preocupante, mas o fato de que isso tinha que ser feito está fora de questão, disse Rin categoricamente. Berserker foi levado por um inimigo que claramente tem como alvo todos os servos e mestres. Você destruí-lo é provavelmente a única razão pela qual qualquer um de nós ainda está vivo. O rosto de Shirou franziu a testa em desaprovação quando ele olhou para a ilha. Tosaka, eu não acho que você deveria. Ela não é uma criança, Emiya Rin retrucou. Pare de tratá-la como uma. Ela não tem mais um servo, então ela já tem um valor muito limitado para o nosso esforço de guerra. Se ela não consegue manter a calma durante algo assim, não temos razão para mantê-la por perto. Deixar que pessoas inúteis continuem envolvidas na guerra do Graal nada mais é do que uma maneira de matá-las. Ilha fechou os olhos e respirou fundo, apertando a mão de Shirou uma vez para interromper sua resposta raivosa antes que ela pudesse começar. Na verdade, ela esperava esse resultado. Olhando para dentro, ela podia sentir a essência de um servo dentro dela. Ela apenas esperava. Esperava. Ela abriu os olhos, forçando suas feições em um sorriso predatório direcionado a Rin. A raiva era mais segura do que a tristeza, num momento como este, e por isso ela concentrou sua atenção na pessoa que menos gostava na sala. Suponho que posso confiar no seu julgamento sobre este assunto, Rin. Você tem tanta prática em ser um azarão. Se você acha que teria morrido, provavelmente está certo. Pessoas. Rin correspondeu ao seu sorriso e inclinou a cabeça em aprovação, um esgrimista reconhecendo um ponto. É bom saber que você ainda está aí. Pirralho. Ilha sorriu docemente e com um pequeno toque de veneno. Não tenho motivos para sair ainda. Ainda tenho que proteger Shirou, afinal. Cyber faz o melhor que pode, tenho certeza. Mas como ela não tem ninguém confiável para apoiá-la, acho que não tenho escolha a não ser fique mais um pouco. Bem, então, garota confiável, disse Rin, seu tom indicando que ela e Ilha eram melhores amigas até que Ilha virou as costas e então a faca apareceu. Talvez você devesse nos contar o que você adivinhou sobre o que está acontecendo. Ilha encolheu os ombros. Infelizmente não tenho certeza. Eu sei o básico. Zouken Makiri construiu um segundo Santo Graal, no qual as almas de Caster, Lancer e Assassino foram capturadas. A alma de Berserker está segura no verdadeiro Graal construído por minha família, no entanto, o que sugere que seu modelo tem uma falha. Ele só pode capturar os servos que atrai diretamente através de sua energia estendida. Shirou olhou para ela, seu rosto sugerindo que ele ainda estava tendo problemas para entender esse tipo de conversa que saía de sua boca. Boneco grande e fofo. Bem, isso é bom. Na verdade não, disse Ilha com tristeza. Porque essa falha não é tão falha quanto eu gostaria e parece ter uma vantagem muito maior. Os servos enegrecidos Rin murmurou. Eu pensei que isso era algo que Zouken estava planejando desde o início. Se alguém soubesse como quebrar as regras da guerra, seria alguém de uma das 3 famílias, certo? Sim e não. A questão é que os servos divididos em energia para o Santo Graal deveriam simplesmente desaparecer. Nenhum vestígio de sua existência ou humanidade deveria permanecer. E ainda assim o Graal Makiri pode preservá-los ou recriá-los, enquanto ainda mantendo seu poder como parte de si mesmo. Você notou, certo? A sombra está ficando mais forte, embora tecnicamente os servos que ela devora ainda existam. Poderia ser porque eles estão bem vivos quando entram. Shirou perguntou. Quero dizer, parece o verdadeiro Graal, o Graal de Ilha. Ilha estremeceu com isso e não percebeu. Só pode assumir um servo quando ele é morto em batalha, ou desaparecer após a morte de seu mestre. Mas este é capaz de atacá-los e absorvê-los enquanto eles ainda estão vivos, disse Shirou. E eu acho, não sei. Zouken deve ter adicionado algo ao seu Graal que o torna diferente do real. Quero dizer, ele ajudou a fazer o sistema original e tudo. Os olhos de Rin se arregalaram. O que? Você não sabia? Quer dizer, eu ouvi isso de Kotomini. Ele disse que esse Zouken é o mesmo que fundou o clã Matou e os mudou para o Japão em primeiro lugar, e ele está usando algum tipo de magia para permanecer vivo todos esses séculos. Ele não é exatamente o cara mais confiável do mundo, mas imaginei que ele não tinha motivos para mentir sobre algo assim. Ele parece realmente odiar Zouken, então imaginei qualquer coisa que ele pudesse compartilhar. Machucá-lo ele iria. Os olhos de Rin passaram de arregalados de choque para estreitos com uma ira que Shirou teria sentido intensamente horrorizado se tivesse sido dirigida a ele. Oh, claro, ele está feliz em compartilhar todos os tipos de conhecimento, mas não comigo. Aquela doninha conivente. Eu deveria saber que ele estava me escondendo. Quando eu o ver novamente, vou enfiar aquele manto falso de padre para baixo sua garganta e puxo-o para fora dele. Rin, concentre-se. Ela respirou fundo. Certo. Desculpe, Archer. Isso muda muito. Se for verdade, então Zouken não é apenas uma das 3 famílias, ele é uma das pessoas que montou o sistema do Graal em primeiro lugar. Ele sabe mais sobre isso do que todos nós juntos. Não é de admirar que ele tenha conseguido se manter um passo à frente de nós todo esse tempo. Ela suspirou. Mas não tenho certeza de que bem isso nos traz. Ninguém pode entender o Graal melhor do que ele se isso for verdade. A menos que haja outro mago centenário que estava em Fuyuki naquela época vagando por aí? Ilha estremeceu. Tecnicamente falando, havia uma pequena parte de suas próprias memórias e de Lord Zeureshek em Londres, mas ela não tinha certeza se alguma delas seria tão valiosa no momento. Ela tinha acesso apenas esporádico e nada confiável às memórias de Justicia e Zeureshek.
Bem, ninguém pedia ajuda a Zeureshek para resolver seus problemas. Não que ele não pudesse resolvê-los, apenas pedir que ele fizesse isso era a pior maneira possível de convencê-lo a fazê-lo. Na verdade, ele pode piorar as coisas só por ser um idiota. Justici achou que ele era divertido, mas seus criadores certamente não. É possível, disse Ilha com muito cuidado. Mas não tenho certeza. Zolkin poderia fazer um santo graal sozinho, se tivesse os materiais certos. Eu sei disso, mas o grande graal é uma vida em si, algo quase divino. Ele tem sua própria vontade, sua própria senso de identidade. É a consciência que convoca os servos. Quebrar um servo em energia e dar-lhes forma física novamente de dentro de um santo graal. Isso parece algo que o grande graal seria necessário para fazer. Rin ergueu uma sobrancelha. Se o grande graal está do lado de Zolkin, então já não perdemos. Isso não daria a ele o que ele quer no final de qualquer maneira? Ilha balançou a cabeça. O grande graal é neutro. Tecnicamente tem vontade, mas é mais como um computador programado para funções específicas. Neste caso, serve ao vencedor da guerra e a mais ninguém. Uma vez que um mago reivindica o santo graal, a energia interior ativará o grande graal e permitirá que seu desejo se torne realidade, ou alcance a raiz, se usado como intenção. Ela parou. Um arrepio percorreu sua espinha. Espontaneamente, o pensamento. Mas e se algo dentro dele tiver outra agenda? Você pensou em uma possibilidade, disse Rin em meio ao silêncio repentino. Isto não foi uma pergunta. Ilha parecia ter visto um fantasma. Ilha revirou os olhos, tentando muito mal esconder seu óbvio desconforto enquanto tentava conciliar esse sentimento doloroso com o que ela esperava que não estivesse acontecendo. Rin, não posso compartilhar os segredos da família Insber com você desse jeito, a menos que não tenha outra escolha. Principalmente porque nós dois sabemos que você não me dará nada em troca. Além de deixar você se abrigar em minha casa, o que é realmente mais uma punição. Ó, seu pequeno. Rin, concentre-se. Archer disse novamente. Rin suspirou. Emia, use a obsessão assustadora dela por você para arrancar informações dela, por favor. Shiro estremeceu. Você pode expressar isso de forma diferente, por favor? Lady Ilyasviel, Cyber interrompeu suavemente. Eu entendo o desejo de manter os segredos de sua família. Mas, acima de tudo, acima até mesmo de nossos próprios desejos e vontades, Zolkin matou deve não obter o controle do Santo Graal. Nenhum objetivo que a abominação possui poderia levar este mundo a outra coisa senão ao desastre. Ilha olhou para o rei dos cavaleiros, avaliando friamente a mulher. Ela estava claramente sob influência externa, a escuridão exalava dela como um odor desagradável. E em um nível mais pessoal, ela matou o Berserker. Sim, ela pode ter tido um bom motivo, e sim, ela provavelmente salvou a vida de Ilha ao fazer isso. Mas, Cyber, sentindo sua hesitação, atravessou a sala e caiu de joelhos diante dela. Lady Insber, eu lhe cometi um grande erro e lhe custou seu protetor. Se você busca vingança contra mim, eu entendo. Se eu solicitar que Shiro use um selo de comando para me destruir, você concordará em contar a ele e a Rin a informação eles procuram? Não era totalmente certo, só de olhar. Quem ficou de queixo caído com essa afirmação? O que? Ilha guinchou. Cyber, você está louco? Você é 1.000.000 de vezes mais útil para a nossa causa do que aquele pirralho maluco. Rin rosnou. Não. Ninguém está morrendo. Ilha, eu entendo se você precisa manter os segredos de sua família, mas isso não significa que estou disposto a deixar Cyber apenas. Eu acredito, disse Cyber muito calmamente, que está em minha escolha fazer. Como vocês mesmos notaram, é muito possível que eu esteja comprometido. Se um sacrifício for necessário para ganhar a confiança de Ilyasviel, então eu deveria ser o único para fazer isso. É possível que todos vocês estejam mais seguros sem mim, em qualquer caso. Com a mesma serenidade absoluta, ela desembainhou a espada e pressionou a ponta contra a garganta. Minha senhora, se você jurar fazer tudo ao seu alcance para ajudar Shiro e Rin, eu lhe prestarei este serviço. Isso será aceitável? Você... Ilha gaguejou, lágrimas brotando de seus olhos por algum motivo que ela nem conseguia entender. Seu idiota. Como você pode dizer isso? Como você pode pensar isso? Isso não é reembolsar nada, isso é conversa estúpida e louca. Cyber piscou. Minha senhora, eu estava apenas reconhecendo a possibilidade de você desejar a retribuição. É claro que não estou feliz com Berserker, mas isso não significa que cortar sua própria cabeça vai me recompensar, seu idiota. Ilha rosnou. Se você realmente quer me retribuir então, eu não sei. Shiro sorriu para as duas garotas. Tome o lugar do Berserker. O que? Ilha e Cyber perguntaram em perfeito uníssono, apenas fazendo o sorriso de Shiro crescer ainda mais. Honestamente. Ambas pequenas, ambas lindas de uma forma quase sobrenatural, ambas meio estranhas da cabeça. Se ele não soubesse melhor, não seria inédito confundi-las com irmãs. Ilha, para compensar por tirar seu servo de você, Cyber e eu tomaremos o lugar dele, disse Shiro calorosamente, colocando a mão em seu ombro. E você não precisa fazer nada que realmente o deixe desconfortável, mas, se você estiver disposto a nos ajudar, realmente nos ajudar. Isso seria maravilhoso. Isso parece bom? Ilha piscou para afastar as lágrimas mais uma vez, olhando para frente e para trás. Do rosto dolorosamente sereno de Cyber para o rosto inocentemente sorridente de Shiro e vice-versa. Ah, isso é trapaça. Eles são um par de cachorrinhos grandes, burros e nobres. Ela gaguejou, antes de finalmente soltar uma risada impotente e enxugar uma lágrima dos olhos. Oh, vocês dois são os piores. Você tudo. Cyber sorriu e foi deslumbrante. Meus agradecimentos, Lady Ilyasviel. Saiba que irei protegê-la com minha vida a partir deste momento. Shiro sorriu e isso aqueceu sua alma.
Obrigado, Ilha. Eu realmente quis dizer isso quando disse que você não precisava, então isso significa muito. Rin suspirou, e foi como pregos em um quadro negro para o bom humor de Ilha. Podemos, por favor, compartilhar segredos obscuros da magia antes que eu fique enjoado? Ilha lançou um olhar que poderia ter derretido o aço para a garota, mas começar uma briga agora só tornaria a vida de seus novos servos mais difícil. Ela suspirou, sentou-se em uma cadeira vazia e se recompôs. Não que isso seja da sua conta, Rin, mas eu estava prestes a fazê-lo. Embora, quando terminar, você possa desejar que eu não tivesse feito isso. É um assunto delicado para os Ensbernes, mas é mais do que delicado para qualquer um, que se torna um mestre. Agora, vamos falar sobre o diabo. Tudo começou com a casa de Ensber. Era uma casa antiga, respeitada entre os salões sagrados dos magos. Seu poder e riqueza eram excepcionais, mesmo entre as fileiras de seus pares, e sua linhagem era pura e potente, remontando até onde a história pode ser registrada. Eles dominaram a magia da vida, estendendo sua existência além dos reinos da humanidade e criando criaturas de grande poder e maravilha. E assim era quase de se esperar quando eles quebraram a regra final, entrando no reino dos deuses. O auge de seu poder sobre a vida e a morte, a verdadeira feitiçaria conhecida como Sensação do Céu. Foi a sua maior conquista, uma criação que deixaria o lugar do clã Ensber na história como a maior de todas as famílias de magos. E foi perdido. Tal evento não poderia ser aceito. A perda desse poder divino não poderia ser tolerada por nenhum mago digno desse nome. E então os Ensbernes reuniram os restos mortais e fizeram o impensável. Recrutaram a ajuda de seus rivais naturais, permitindo que outros magos entrassem no círculo de suas pesquisas. Com a ajuda dos Makiri e da terra espiritual dos Tosaka, os Ensbernes foram capazes de dar vida a um ritual que permitiria a eventual recriação da Sensação do Céu. A Guerra do Santo Graal nasceu, e tudo que restou foi o clã Ensber vencê-la e recuperar o prêmio perdido. Infelizmente, embora seu conhecimento fosse grande, suas habilidades em combate provaram ser um tanto limitadas. Séculos se passaram e com eles 2 guerras do Santo Graal que trouxeram ao antigo clã nada além de derrota e humilhação. Nenhum caminho para a raiz foi criado, nenhum conhecimento infinito foi concedido a qualquer mago do clã. Sensação do Céu permaneceu frustrantemente fora do alcance de seus próprios criadores, e o passar dos anos fez com que a amargura e a fúria crescessem em seus corações. Eles não se importavam mais com nenhum objetivo sensato. Eles não se importavam mais com seus próprios desejos. Para conquistar o Santo Graal para provar a sua própria superioridade, esta obsessão irracional criou raízes no coração do clã e dominou qualquer pensamento de ganho. E para este fim, para a terceira guerra do Santo Graal, o clã Ensber quebrou as regras da guerra que eles próprios criaram. Alterando o ritual de invocação, eles tentaram invocar como guerreiro não um herói, mas um demônio invencível. O deus das trevas Angra Mainyu, o mal supremo do zoroastrismo, atenderia ao seu chamado e, através dele, reivindicariam a vitória. Nenhum espírito que já tenha sido humano poderia esperar derrotar uma personificação do pecado final, certamente. Ou melhor, essa era a teoria. O que atendeu ao chamado deles não se parecia em nada com um deus. Embora de fato fosse chamado de Angra Mainyu, e embora fosse de fato um espírito heróico, dificilmente era o demônio invencível que eles procuravam. Um fraco entre os heróis, pouco mais que humano, uma coisa miserável que se tornou uma lenda apenas por seus feitos em uma única aldeia miserável. Um inseto inútil que se tornou um herói, não por grandes feitos, mas por tomar sobre si os pecados de seu povo e salvá-los, ao ser sacrificado como a personificação de seus pecados. O servo nascido de tal coisa não tinha habilidade ou poder especial e foi morto no início da guerra, negando mais uma vez ao Ensber seu prêmio. E a partir disso começou o pesadelo. Embora o ser conhecido como Angra Mainyu não fosse um demônio, era pecado. Existia como repositório do desejo mais sombrio do homem, a necessidade de um mal supremo para culpar todos os seus infortúnios. Uma fonte para seus infortúnios. O conhecimento de que algum poder maior agiu contra eles e que seu sofrimento não era o resultado de sua própria natureza autodestrutiva e mesquinha. E então o povo escolheu um homem simples, envergonhou e amaldiçoou, chamou de fonte de todo o mal e lançou-o no chão para se purificarem. No final, o espírito chamado Angra Mainyu representava apenas um desejo de atribuir um rosto e um nome a todos os males deste mundo. E o Santo Graal poderia realizar qualquer desejo. Angra Mainyu morreu e entrou no Santo Graal como servo. E dentro dele, o desejo pelo coração do mal começou a apodrecer. Como um parasita, espalhou-se por todo o sistema do Graal, corrompendo-o e transformando-o. Embora o Graal pudesse ser uma fonte de mana insondável, era também algo de neutralidade, sem moralidade própria. Ele não tinha defesa contra a escuridão que o atravessava e por isso, tornou-se uma coisa das próprias trevas. Não é mais uma ferramenta para realizar os desejos dos outros, não é mais uma porta para o conhecimento e a sabedoria. Uma massa de maldições sem fim que consumiriam e destruiriam qualquer um que invocasse seu poder, inundando o mundo com loucura. E dentro dele, a verdadeira forma desse desejo egoísta, o deus das trevas Angra Mainyu, estava à espreita. Nascido de uma maldade além da imaginação, um ser contorcido feito de maldições e ódio impensado, ele dormia sem forma dentro do grau distorcido pelo seu poder, esperando para nascer. Cyber, Rin e Shiro estavam sentados na sala de jantar da mansão Tosaka, olhando para a ilha em silêncio. Eles meio que fizeram isso por alguns minutos, embora nenhum deles realmente tenha notado o tempo passando antes de Rin dizer, bem, droga. Iliasiel, você tem certeza? Cyber perguntou muito suavemente, seu tom de desespero tão profundo que a sala poderia ter se afogado nele. Ilha arqueou uma sobrancelha. Eu sou um Ensber, um descendente direto do verdadeiro criador do Graal.
Seu poder e suas memórias fluem através de mim, como fizeram através de minha mãe antes de mim. Os segredos mais profundos de seu funcionamento e dos poderes do clã Ensber estão à minha disposição. Então você é. Ela estendeu a mão para dar um tapa no nariz de Cyber. Claro que tenho certeza, idiota. Cyber parecia estar dividida em algum lugar entre rir e chorar quando Ilha olhou para ela com uma expressão que poderia graciosamente ser chamada de aborrecimento petulante. Você, senhora Esber, você não entende. Como servo, buscar o Santo Graal é todo o meu propósito na guerra. E agora descobri que não é apenas impossível, mas adquiri-lo terminaria em nada, mas desastre para o mundo inteiro. Eu diria que você tirou muita pressão de seus ombros, então, a voz desencarnada de Archer disse suavemente. A vitória não importa mais. Seu desejo era impossível desde o início, então você pode parar de se preocupar se o Graal pode concedê-lo e se concentrar no assunto em questão. Seja feliz, Cyber. Você está livre. Todo o corpo de Cyber ficou tenso. Se não tivéssemos uma aliança, disse ela, seu tom pouco acima de um sussurro. Eu cortaria você aqui e agora. Archer, pare de provocá-la, Rin retrucou. Ela não é a única que está infeliz aqui. A menos que você pense que estou muito feliz em descobrir que o maior objetivo da minha família tem dentro de si um horror de acabar com o mundo tentando sair. Minhas desculpas, mestre, disse Archer em um tom que indicava que ele não estava realmente se desculpando. Não estou muito acostumado a ter aliados, como você sabe. Não sou uma pessoa sociável. Eu nunca teria notado, Rin murmurou. Mais alto ela disse, Ilha. Apenas meus amigos deveriam me chamar de Ilha, Rin, disse Ilha. Mas como você é um camponês, acho que não há como evitar. Ilhas Viel, Rin disse, esticando cada sílaba enquanto a expressão em seu rosto sugeria que ela estava começando a concordar com seu servo sobre a natureza dos aliados. O Santo Graal. Como exatamente vamos fazer para tirar o diabo? Bem, fora disso. Ilha sorriu. Apenas mate todos os servos. Isso consumirá o poder do Graal concluído e emergirá logo depois. Embora neste ponto, da maneira como esta guerra está agitando, até 6 podem ser suficientes, se alguém fizer um desejo. Você sabe o que quero dizer, seu pirralho Rin resmungou. Como podemos matá-lo? Ou pelo menos, exorcizá-lo? Ilha encolheu os ombros. Não sei. Vovô nunca se importou, honestamente. Ele parece pensar que destruir o mundo é um preço digno para vencer a guerra. Shirou abriu a boca para protestar, apenas para ser interrompido por Ilha dizendo irritado. Acabei de lhe dizer que ele está obcecado. Não entendo por que ele pensa do jeito que pensa, só sei que nunca tive permissão para questionar ele até agora. Eu não quero que o mundo seja destruído. Rin tossiu. Há outras pessoas na sala, você percebe. E fingir que eu poderia me importar com você não é muito atraente. Rin disse Ilha categoricamente. Eu gosto de Cyber, no entanto. Ela é legal. Rin suspirou. Bem, pelo menos estamos todos sendo honestos. Mas se a honestidade é a política, sou forçado a admitir que realmente não tenho um plano para este cenário. Quero dizer, estamos falando sobre Zou quem matou tentando, o que é acabar com o mundo. Quando ele estava apenas procurando pela raiz, isso era uma coisa que eu poderia entender. Mas por que até mesmo aquele velho troll nojento estaria tentando libertar algum tipo de deus-demônio? Duvido que esteja, disse Ilha. Afinal, ele criou seu próprio Graal. Ele pode pensar que tem uma maneira de vencer o sistema. Então, se destruirmos o Graal dele? Shirou perguntou. Isso resolverá as coisas ou... isto é, não sei exatamente se isso acontecerá. Acho que não devemos ser muito precipitados nesse aspecto e... Ilha disse, tentando contornar o problema da melhor maneira que pôde. Não que ela não fosse contar a Shirou que suspeitava que o Graal Maquiri pudesse ser literalmente um dos Maquiri, e ainda mais aquele de quem ele parecia realmente gostar. Ela era. Ela decidiu ser honesta com ele, já que descobrir que ele basicamente perdoaria qualquer coisa eliminou muito medo de esconder coisas dele. Mas na frente de Rin não era o lugar certo para ter essa discussão. Desculpe dizer isso, Emiya, mas não temos muita ideia de como seria o seu Graal, disse Rin. E ele certamente se certificará de que esteja em algum lugar onde não possa ser facilmente atacado e defendido por sua magia com a maior força que puder. Não estou dizendo que seja uma má ideia, apenas talvez não consigamos alcançá-lo com recursos que temos à mão. Sim. Ouça Rin, ela é inteligente, disse Ilha. Os olhos de Rin se estreitaram em suspeita imediata com o elogio. De uma forma idiota. Rin suspirou. Olha, não há muito que possamos fazer agora. Estamos todos cansados e acabamos de atingir nosso potencial de guerra, literalmente minutos depois que nossa aliança passou a existir. Acho que podemos assumir com segurança que Zouken e suas criaturas não voltarei esta noite. Eles próprios foram atingidos e parecem ter algum tipo de limite de tempo. Todos nós deveríamos tentar dormir um pouco. Eu ligo para o quarto de Shirou. Ilha aplaudiu. O que? Shirou guinchou. Isso será aceitável. A morte de Berserker foi minha culpa, e portanto proteger Lady Esber é meu dever. Será mais simples se vocês dois estiverem no mesmo quarto. De preferência se nós 3 estivermos em uma cama grande. Não. Absolutamente não. Isso é seriamente inaceitável. Na verdade, nada disso foi aceitável de forma alguma. Tenho que insistir para que nada disso aconteça. Tosaka, vou precisar de um quarto sozinho, disse Shirou, seu tom indicando que isso era literalmente necessário para sua sobrevivência contínua. Bem, você pode resolver isso em sua própria casa. Você com certeza não vai dormir aqui. Os olhos de Ilha se estreitaram. Eu nunca esperei que você fosse tão desajeitado, Rin. Você não tem nenhum senso de hospitalidade? Nenhuma compreensão de obrigação nobre? Rin bufou. Ah, então quando você quer que eu lhe dê algo, de repente eu sou um nobre? Ilha piscou. O quê? Não. Quero dizer que sou um nobre. Então você é obrigado a me dar tudo o que eu quero. E eu quero um bom quarto para passar a noite. E o café da manhã na cama seria apreciado. Estou muito cansado. Não é isso que obrigação nobre significa, você não.
Não vou me envolver nisso com você, disse Rin. O fato é que Shadow pode destruir mana com um mero toque. Temos que assumir que o campo limite ao redor da mansão não é uma defesa. E isso significa que a última coisa que precisamos é que ele engula a mansão do lado de fora e matar todos nós enquanto dormimos. Provavelmente deveríamos evitar colocar todas as nossas forças em um local facilmente atacado. Shirou, com sua mente momentaneamente afastada de questões importantes de manter as garotas fora de seu quarto por causa dessa questão de tática, piscou. Bem, entendo o que você quer dizer, mas o que acontece se houver um ataque? Estaremos muito espalhados para trabalharmos juntos. Nos encontraremos ao pôr do sol, amanhã à noite, ou, acho que seria hoje à noite neste momento, disse Rin, olhando para o relógio e vendo os ponteiros informando-a zombeteiramente que eram quase 4 da manhã. Sua casa. A partir daí, elaboraremos uma estratégia de batalha mais extensa, quando estivermos todos descansados o suficiente para realmente sermos capazes de pensar. Ilha suspirou. Bem, é um pouco bárbaro da sua parte, Rin, mas eu gostaria de ver mais da casa de Shirou. Cyber, junte minhas coisas, estamos indo embora. Você não tem coisas para reunir, Ilhas Viel. Então posso pegar carona? Ilha perguntou. Ainda estou muito cansado. Rin recostou-se na cadeira depois que eles saíram, esfregando as têmporas para combater a dor de cabeça. Ela era mulher o suficiente para admitir que estava exausta, mental e fisicamente. Ela estava sem dormir por causa das batalhas da noite passada, e bem, ela não estava disposta a admitir isso para Archer, mas ele não estava totalmente errado quando disse a ela que controlar ele e Ryder era demais para ela. Não foi tão ruim quando ambos permaneceram imateriais, mas assim que qualquer um deles entrou em combate, foi como pregos em um quadro negro dentro de seu cérebro. E quando Ryder usou seu fantasma nobre, ela sentiu como se estivesse à beira da morte. E então isso. Foi estranho realmente. Ela nem sequer queria o maldito Graal, apenas a chance de provar que ela era boa o suficiente para vencer. Então, nesse sentido, ela e os Ensbernes eram bastante parecidos e, para sua grande surpresa, ela ficou enojada com essa ideia. Seus objetivos eram pequenos, sem sentido e totalmente autodestrutivos. E o que isso dizia sobre seus objetivos? É verdade que ela não estava buscando ativamente o empoderamento de um deus das trevas, e agora que sabia sobre a coisa, ela faria tudo ao seu alcance como guardiã de Fuyuki para garantir que a coisa nunca nascesse. Mas ela ainda estava disposta a lutar, matar ou morrer por uma motivação que era dolorosamente semelhante. Então, o que isso dizia sobre ela? E o mais importante, o que seu arrependimento atual por esse caminho dizia sobre sua adequação para a posição de mago. Uma posição que muitas vezes exigia uma falta de consciência que parecia estar agora em chamas. Ela não podia se permitir culpa ou arrependimento como herdeira de Tosaka, e ainda assim, a porta da sala de jantar se abriu e Sakura, ainda de pijama, espiou para dentro. Nei-san? Eu ouvi algumas pessoas conversando, então queria saber se todos vocês queriam chá? Ou café da manhã, talvez. E ainda assim os arrependimentos parecem estar se acumulando, Rin pensou, a exaustão crescendo ainda mais dentro dela. O que você está fazendo acordado? Ainda nem amanheceu. Bem, dormi a maior parte do dia ontem, Sakura disse, corando levemente. E eu dormi a maior parte da noite também. E com você levando o Ryder, eu não tenho tanto me esgotando então. Acho que não posso culpar você por ser excessivamente enérgico, sim, admitiu Rin. Infelizmente os convidados já saíram. Eu tive que tirá-los daqui. A última coisa que preciso é de um mestre Ensber sabendo que uma matou está aqui, mesmo que ela não tenha mais seu servo. Sakura nem se preocupou em disfarçar sua surpresa. O mestre Ensber esteve aqui? E ela perdeu seu servo, mas você ainda a deixou ir embora? Rin arqueou uma sobrancelha. Você está sugerindo que sou o tipo de assassino sem coração que atacaria uma garota indefesa? Não, eu só. Bem, quero dizer que é só que você é um mago, e então. Mas se você realmente não quiser, acho que não precisa. Ou se você, quero dizer. Sakura gaguejou. Rin riu, sua expressão falsamente fria fugindo de seu rosto para ser substituída por um sorriso cansado. Eu estava apenas brincando com você. O fato é que parece que me encontrei em uma aliança muito estranha graças a você. Para mim, a garota é uma aliada de Emiya. E suas exigências permanecem. Shirou Emiya tem que sobreviver à guerra do Santo Graal, disse Rin encolhendo os ombros. Ele não quer ganhar o Graal, e acho que ninguém deveria mais. Mas ele vai viver se eu mesmo tiver que arrastar seu cadáver para fora do campo de batalha e fazer crescer para ele um novo coração bem em seu peito. Pela segunda vez, tecnicamente, mas não vamos tocar nisso agora. Bem, acho que sinto muito então. Uma barganha é uma barganha, disse Rin. É inconveniente, mas não vou quebrar minha palavra só porque algo é mais difícil do que eu esperava. Ela arqueou uma sobrancelha mais uma vez. A menos que você pensasse que eu iria te atacar no segundo que fosse conveniente? Ele não. Claro que eu nunca. Rin riu novamente apesar de tudo. Sabe, se você não consegue perceber quando está sendo provocado, esta será uma aliança muito longa para você. Sakura fez beicinho, suas bochechas visivelmente coradas. Bem, não é minha culpa se não estou acostumado com você tendo senso de humor. Em geral, estou mais, minha vida tranquila e séria. Quieto e sério. Você mora com Shinji. Sakura se encolheu. Nei-san é diferente em casa. Você realmente não o conhece muito bem, Nei-san. Ele não é tão extravagante quanto age em público. Ele é um monstrinho egocêntrico e insondavelmente orgulhoso. E nunca vou entender porque você não o estripou como uma carpa anos atrás. Rin murmurou com um suspiro, sentindo que a atmosfera feliz havia desaparecido com a menção do nome de Sakura. Família. Estúpido da minha parte.
Deveria ter imaginado que eles seriam um assunto delicado para ela. De qualquer forma, sinto muito. E sinto muito por termos acordado você, porque ninguém está aqui além de mim agora. Você provavelmente não deveria ir para a escola hoje, mas há uma biblioteca na ala oeste se você quiser encontrar um livro para ler e bem, não temos TV. Mas se você quiser fazer compras ou algo assim, tudo bem, farei com que Ryder siga você em forma astral. Bem, na verdade, eu já terminei de fazer o café da manhã então. Sakura disse, com um pequeno sorriso envergonhado nos lábios. Não é nada sofisticado. Você não precisa comê-lo se não estiver com fome, mas pensei que talvez pudéssemos. Rin piscou em estado de choque. Você quer tomar café da manhã comigo? O rubor envergonhado de Sakura aumentou, embora ela ainda estivesse sorrindo, o contraste fazendo-a parecer um pouco boba. Bem, eu sei que é um pouco estranho, mas se vamos morar juntos por um tempo, quero ajudar. E quero dizer, eu sei que não é algo que devemos mencionar, mas somos irmãs, então, se você não quiser, tudo bem, mas... Rin piscou mais algumas vezes muito confusa, antes de suspirar em resignação e sorrir suavemente. Bem, tecnicamente não importa se falarmos mais sobre isso. E você sabe, não parece uma má ideia. Sakura disse, aparentemente surpresa por Rin estar concordando com ela. Bem, está tudo pronto, vou trazer. Não conheço bem a cozinha aqui, então optei por pratos simples, mas acho que tudo vai ficar gostoso e... Sakura, Rin interrompeu, não se preocupe. Qualquer coisa vai ficar bem. Na verdade, estou morrendo de fome, então desde que haja bastante, tudo estará bem. Embora eu também esteja meio exausto, então, se eu desmaiar na minha torrada, você está limpando. Sakura riu e Rin sentiu como se, pela primeira vez naquele dia, ela tivesse feito algo certo. Shirou Emiya entrou em sua casa e tentou ao máximo não pensar em quem o estava seguindo. Ele não era um completo idiota. Ele havia descoberto principalmente que Ilha tinha uma queda precoce por ele, mas ele honestamente não tinha pensado muito nisso além de tentar ter certeza de que não parecia estar se aproveitando dela para os vizinhos. Ela era uma criança doce e ele gostava de passar tempo com ela, e ela voltaria para seu próprio país muito antes de poder se apegar seriamente e ele tivesse que rejeitá-la para seu próprio bem. E então isso aconteceu. Ele não era exatamente um especialista romântico, mas sabia muito bem que quando uma menina de 10 anos tinha uma queda por você e ficava pendurada em você, era algo para expressar diversão e apenas tentar não encorajar. Quando uma garota de 18 anos fazia isso, significava que ela estava de olho em você e estava falando sério, e dependendo de quão agressiva era sua personalidade, isso poderia muito bem significar que você estava total e irrevogavelmente ferrado. Vou querer o café da manhã antes de dormir, Shirou. Não comi desde o jantar ontem à noite e estou faminta, disse Ilha, tirando os sapatos e entrando na casa de Emiya como se ela fosse a proprietária. Cyber, você poderia me mostrar nosso quarto enquanto Shirou cozinha? Eu gostaria de abrir algum espaço no armário de Shirou para minhas roupas. Isso me lembra que vou precisar que Sela deixe algumas de minhas roupas. Eu não posso simplesmente usar isso o tempo todo. Sim, ele estava ferrado. Olha, Ilha. Eu sei que talvez eu estivesse enviando sinais errados ou algo assim. Eu realmente não entendi muito do que estava acontecendo. Então sei que é minha culpa por não ter sido claro. Mas eu estava realmente apenas sendo amigável. Então você não gosta de mim? Ilha perguntou com a voz trêmula enquanto olhava para os pés, incapaz de encontrar o olhar dele. O quê? Não, isso é. Você quer que eu vá? Eu entendo. Eu menti para você, e acho que é natural que você me odeie depois de tudo que eu fiz. Ela continuou, um soluço silencioso escapando dela enquanto falava. Mesmo depois que Cyber disse que era a coisa mais segura, você simplesmente não suporta me ter perto de você. O quê? Não, eu não. Eu posso cuidar de mim mesma, de verdade. Você não precisa se sentir mal. Ela fungou, calçando os sapatos de volta. Não se poderia esperar que você deixasse alguém tão horrível quanto eu dormir na mesma casa que você, muito menos no mesmo quarto. É natural. Não. Ilha, você tem que ficar aqui, você não estaria seguro viajando para casa agora. Ele retrucou, agarrando o ombro dela e caindo de joelhos para olhá-la nos olhos. Olha, o problema é que você é menina e não pode dormir no mesmo quarto que eu, só isso. Ela sorriu para ele em triunfo, todos os sinais de lágrimas desaparecendo imediatamente. Eu sabia. Você é tímido. Você é tão adorável, Shirou. O que? Bem, não se preocupe, disse ela, inclinando-se para beijá-lo na bochecha, eu sou uma senhora. Eu sei que essas coisas têm que ser tomadas devagar. Você acabou de descobrir que estávamos namorando, afinal. Cortejando? Shirou guinchou em terror absoluto, seu rosto ficando tão vermelho quanto seu cabelo. Cyber, eu realmente gostaria de ver meu quarto, disse Ilha alegremente. Mas acho que talvez você e eu devêssemos usar o quarto ao lado do de Shirou. Ela baixou a voz para um sussurro conspiratório. Ele ainda é um pouco infantil. É adorável, mas também pode ser problemático em alguns aspectos. É verdade, Cyber concordou sem hesitação. Shirou nunca odiou Cyber até aquele momento. Venha, Iliasviel. Vou encaminhá-lo para o seu quarto e prepararei um futon extra para você. Um futon? Um daqueles sacos de dormir esquisitos? Por que não uma cama de verdade? Ilha perguntou, seguindo atrás do servo enquanto ela liderava o caminho. Isso mesmo. Vovô me disse que os japoneses são incivilizados e dormem no chão. Isso será um problema? Devo avisar que adquirir novas roupas de cama não está no topo da lista de prioridades de combate. Não, parece emocionante, na verdade. Um pouco como acampar.
Ilha disse. Então, pouco antes de virar a esquina, ela olhou por cima do ombro e lançou um sorriso brilhante para Shirou dizendo, e Shirou, eu não estava brincando sobre querer café da manhã. As duas garotas desapareceram pelo corredor que levava aos quartos, e Shirou apenas as observou ir embora em um silêncio horrorizado. Então ele disse finalmente, depois de alguns minutos disso, estou com muitos problemas. Os olhos de Rin se abriram quando o sol caiu sobre ela, e ela se esticou na cama e bocejou. Estou mais cansado do que pensava. Nem me lembro de ter adormecido. Será que alguém notaria se eu passasse mais 5 ou 6 horas na cama? Bom dia, Nei-san. Sakura disse alegremente quando a porta do quarto se abriu e ela entrou com uma bandeja de comida e um copo de água. Bem, boa tarde seria mais preciso, na verdade. Ouvi você se movimentando, então fiz alguns sanduíches para um almoço leve, se você estiver com fome. Rin disse eloquentemente, saltando meio fora de si. Oh, me desculpe. Afinal, eu te acordei? Pensei ter ouvido você, mas acho que estava errado e... Não, eu estava acordado. Só não estou acostumado com alguém aqui quando estou, disse Rin, dispensando o pedido de desculpas. Você não precisa se preocupar, e não precisa ficar fazendo coisas. Você não é a empregada, sabe? Você é uma convidada. Está tudo bem. Eu gosto de ajudar. Sakura disse com um pequeno sorriso. Eu ajudo o senpai com as tarefas domésticas o tempo todo, e cozinhar é minha parte favorita. Eu estava pensando em algo um pouco mais satisfatório, na verdade, mas então ouvi você resmungando e precisei me preparar rapidamente. Ouvi. Rin começou seus olhos se arregalando quando ela perguntou, Sakura, você estava me ouvindo dormir? Bem, sim, mas não de uma forma assustadora. Sakura gaguejou, corando furiosamente. Isso quer dizer, bem, você quase desmaiou depois do café da manhã, e eu estava preocupado, então depois que arrastei você para cima e coloquei você de pijama. O que? Bem, suas roupas estavam todas sujas e cobertas de suor. Eu não poderia simplesmente deixar você com elas, Sakura disse razoavelmente. Bem, sim, mas... E então não havia nada para fazer realmente, e eu não estava cansado o suficiente para dormir, então decidi consertar um pouco as coisas. Limpei a maioria dos quartos no andar de baixo, organizei a biblioteca, tirei mais algumas folhas de chá do pequeno mercado na mesma rua, e você realmente deveria comprar lá com mais frequência, eles têm promoções maravilhosas. E quando voltei, obviamente verifiquei você, que foi quando você estava começando a resmungar, e pensei que você poderia estar com fome, então... Entendi sim, Rin disse, seu tom um pouco incrédulo. Eu só estava brincando quando disse que você não precisava ser empregada doméstica, sabe? Não achei que você estivesse realmente falando sério sobre se mudar para o cargo. Sakura revirou os olhos. Fique quieto. Eu só gosto de ser útil em casa, só isso. Principalmente se vou ficar aqui até o fim da guerra. Bem, eu também não estava brincando sobre você poder ficar aqui o tempo que quiser, disse Rin. Eu sei que você provavelmente pensa que eu estava tentando apelar para você para poder ficar com Raider, mas na verdade não me importo. Eu não pensei isso, Sakura disse suavemente. Mas acho que também não acho que deveria depositar minhas esperanças nisso. As coisas geralmente não correm bem. Não, mas... Nei-san, Sakura disse suavemente mas com firmeza seu sorriso triste. Confie em mim. As coisas raramente correm tão bem quanto planejamos. Aproveite o seu almoço, falo com você mais tarde. Rin estremeceu quando a menina saiu da sala. O que há de errado comigo? Deus sabe que ela tem motivos suficientes para presumir que a estou usando. Tipo, um dia deixando ela ficar na minha casa e fazer chá vai mudar alguma coisa? E além disso, disse uma vozinha sombria por baixo de seus pensamentos superficiais, usá-la não é exatamente o que você estava planejando fazer? Talvez você não quisesse fazer mal a ela, mas também não se importa com ela. Ela não é sua irmã, ela é uma ferramenta que você pode usar para aumentar seu poder, não diferente daquele livro que você carrega feito com seu selo de comando. Isso não é verdade. Claro que é. E é assim que deveria ser. Você é um mago. A frieza é como seu pai gostaria que você fosse. Talvez eu não queira ser como ele agora. Desde quando? Desde que descobri que ele estava participando de um ritual para acabar com o mundo para ganho pessoal. Então é você. Rin olhou para a mão dela, pousada perto da bandeja que Sakura havia deixado com ela, e os selos de comando brilhando nela. E pela primeira vez desde que os conseguiu, ela teve o desejo de pegar sua adaga e cortar aquela maldita coisa de sua pele. Isso não ia dar certo. Continuar a guerra como um bom drone claramente não estava mais nos planos para ela. Ela pode ter sido uma maga, mas também era guardiã de Fuyuki. E agora, ela estava começando a chegar à desconfortável conclusão de que o primeiro era basicamente inútil para todos, e o último era algo que ela não estava fazendo muito bem. Seu pai não aprovaria. Mas a aprovação dele ainda era importante para ela? Claro que foi. Deveria ser. O dia estava claro e excepcionalmente quente para o inverno, e de alguma forma parecia um presente. Um momento para guerreiros cansados lamberem as feridas e descansarem, recuperando as energias para a batalha que está por vir. Shirou e Ilha dormiam profundamente, mesmo quando o dia se transformou em noite e o sol começou a cair. Foi uma pena que Cyber não pudesse fazer o mesmo. Seus olhos estavam fechados, mas nenhum descanso veio. Um servo não podia sonhar, mas as visões podiam passar diante dos seus olhos. Normalmente, essas eram as memórias de seus mestres, passando pelo vínculo entre eles. Mas agora, Cyber encontrou seus sonhos assombrados por algo totalmente diferente do passado sombrio de Shirou. Ela estava sozinha, andando por uma floresta na calada da noite, um frio no ar que percorria seus ossos e as árvores mortas ao seu redor.
Ela avançou, sem saber para onde ir ou por que estava naquele lugar. Ela não sabia disso, mas de alguma forma era familiar mesmo assim. O paradoxo não lhe escapou, mas havia pouco que ela pudesse fazer a respeito, obrigada a seguir em frente. Nas sombras, um par de olhos dourados brilhava. Mas não importava quão longe ela andasse, pisando cada vez mais fundo nas sombras, galhos mortos rasgando seu vestido e arranhando sua carne, os olhos na escuridão permaneciam teimosamente distantes. Quem é você? Ela gritou. Por que você me trouxe aqui? Nenhuma resposta veio, nem qualquer som. O mundo morto só ficava mais escuro à medida que ela caminhava cada vez mais fundo na floresta, sem querer ou sem poder parar. Ela mesma não tinha certeza. O sangue escorreu por sua bochecha quando um galho a abriu, mas ela não sentiu dor. Apenas um frio profundo, profundo. Ela limpou as gotas de sangue do rosto e continuou sua marcha. Depois do que pareceu uma eternidade, ela afastou outro galho espinhoso e os olhos dourados desapareceram de sua vista. No lugar deles, ela encontrou uma clareira, um único feixe de luz brilhando através da escuridão, iluminando uma espada no meio de um lago, segurada fora da água por uma mão feminina. A arma era uma que ela conhecia bem, a lendária lâmina que ela carregou durante a maior parte de sua vida, presenteada a ela pela Senhora do Lago. Ela estava revivendo aquele momento? Mas as margens de Avalon não eram nada parecidas com isto, e a mão da senhora não era tão pálida nem. A mulher emergiu completamente da água, intocada por ela, e sorriu para ela, com a expressão de uma raposa caçadora. Seu longo vestido preto fluía para o lago, como se ela estivesse usando as próprias profundezas escuras, e em seus olhos brilhava uma malícia que Cyber pensara que já havia passado. Arturia, disse Morgan, seus cabelos negros girando ao redor dela como uma coisa viva, enquanto ela segurava Excalibur. A lâmina começou a escurecer, uma névoa negra escorrendo de sua mão para a espada, manchando seu ouro e prata com um preto vazio e repugnante. Senti sua falta, minha irmã. Estou tão feliz que você finalmente veio se juntar a mim e pegou a lâmina que canta com minha alma. Uma vida tão curta e dolorosa, lutando guerra após guerra por uma luz que nunca seria seu. Venha para as sombras, irmã minha, e deixe que elas a tornem forte. Cyber abriu a boca para protestar, enquanto os galhos espinhosos a envolviam e as águas do Lago Negro começavam a subir por suas pernas, mas ela não conseguia falar. A última coisa que ela viu antes que a água fria e negra cobrisse seu rosto, a luz dos céus desaparecendo, e o reflexo de seus olhos, brilhando em um amarelo doentio, refletido na escuridão perfeita de Excalibur. Cyber acordou com um suor frio na testa e o coração batendo forte no peito. Ela estendeu a mão desesperadamente, sua espada aparecendo em suas mãos, e o que ela viu a encheu de pavor como nada mais que ela já havia sentido. A escuridão que havia substituído a incrustação azul normal da espada estava se espalhando. A lâmina dourada estava escurecendo lentamente, como se fosse líquida e tinta preta estivesse sendo derramada nela. Ela rosnou sua recusa e derramou o máximo de mana que pôde na espada. A bainha do Rei do Vento rugiu ao seu redor, fazendo o conteúdo de seu quarto voar contra as paredes, mas ela mal percebeu. Todo o seu poder e vontade estavam voltados para a espada, para a escuridão que fluía através dela. Lenta e dolorosamente a mancha negra começou a retroceder, voltando para as runas que revestiam a lâmina. Ela caiu de joelhos com falta de ar, e olhou para a arma que caiu no chão à sua frente. Foi com algum alívio que ela viu que seus olhos estavam com o verde vibrante normal, refletidos no espelho prateado da espada, mas o escurecimento de seu vestido e a mancha sombria na ornamentação da espada permaneciam teimosamente presentes. O que acontecerá com ela? O que foi isso? Não havia nada que ela pudesse fazer para eliminar essa impressão digital distorcida da sombra? Ela não conseguia nem dormir agora, com medo de que aquela escuridão se espalhasse ainda mais, virando-a contra seu verdadeiro eu e deixando-a tão. Ela não sabia. E de fato, esse era o problema. Ela levantou-se trêmula, pretendendo ir para o dojo e treinar, esperando que o esforço físico pudesse afastar a preocupação. E parou, piscando confuso, quando o saco de dormir que bateu no canto do quarto começou a se contorcer. Ai! Ilha disse, enfiando a cabeça para fora dos lençóis emaranhados, uma expressão de fúria infantil em seu rostinho. Cyber, eu sei que dormi muito tempo, mas você teve que ser tão cruel ao me acordar? Você é ainda pior que a Sela. Oh! Ela havia se esquecido de sua nova colega de quarto, em meio a toda a comoção. Isso foi estranho. Isto é, preguiça é, o inimigo, disse Cyber, tão firmemente quanto conseguiu. Afinal, não seria bom preocupar Ilha com algo que ela mesma mal entendia. Venha, vou acordar Shirou e devemos começar a planejar a noite. Por favor, vá para a cozinha. Foi uma sorte, Cyber pensou um pouco amargamente, que se havia uma coisa que sua vida a preparou para fazer, foi manter uma fachada. Kerei Kotomini não estava feliz. Na verdade, isso não era tão raro quanto parecia. Ele sorria com frequência, mas quase nunca ficava verdadeiramente feliz. O infeliz resultado de ter moralidade e educação pessoal diametralmente opostas, e nada que pudesse fazer a respeito. Mas ultimamente ele estava menos feliz do que o normal. Alguma coisa, disse ele à igreja vazia enquanto acendia as velas no altar, está nascendo. Não houve resposta, mas ele sentiu vontade de pensar em voz alta, então continuou. Não sei o que é. Não creio que seja possível compreender totalmente. Mas a natureza disso é sombria, incomum. É algo que está fora da nossa visão do mundo e não será aceito. Silêncio. Acho isso incômodo, sabia? Kerei disse. Essa noção, que uma criatura pode ser julgada antes mesmo de existir, que todas as coisas estão definidas em sua natureza e nada pode afastá-las dela. Sempre me perguntei se esse era o caso, porque um Deus verdadeiramente amoroso claramente não criaria uma criatura além da redenção, mas as evidências que o sustentam, mas estou divagando novamente. A verdade é que esta presença maravilhosa e desconhecida está nascendo sob os auspícios de Zouken Makiri, e assim como o resto do mundo, temo também não poder aceitá-lo como é. Suponho que isso conta como ironia.
Sim, disse uma voz, e o ar na catedral estremeceu com as palavras, poeira caindo do teto. Você está divagando. Querei riu, um pouco de diversão genuína vazando em seu humor sombrio. Você tem estado bastante tenso ultimamente. Normalmente você gosta de um pouco de debate filosófico, mas nos últimos dias, o debate perdeu o interesse para mim, Kirei entoou Gyugami, desaparecendo ao lado dos bancos vazios, olhando pensativo para o vitral. Afinal, já sei a resposta para a pergunta. Acho que apenas me permiti esquecê-la, envolto como estava nas alegrias e nas dores de caminhar entre os mortais. Kirei sentiu um leve frio no ar, e isso foi uma conquista. Como um homem que realmente não se importava com sua própria vida, o medo não era uma sensação que ele sentia com frequência e ainda assim, havia algo no tom do servo. Diga, ele disse, sua voz preguiçosa e divertida, não revelando nada do arrepio. Sua coluna. Os deuses são idiotas impotentes e amorais que não têm voz nos assuntos deste mundo, disse Gyugami, seu tom suave. E ainda assim a igreja continuou a vibrar estranhamente com as palavras, como se seu poder estivesse vazando e fazendo o chão próprio tremor. A natureza e o julgamento de todas as coisas são meus e de mais ninguém. Este mundo é meu jardim e eu sou o rei. Nada tem o direito de nascer se eu negar. Nada tem direito a qualquer natureza que eu não permita isso. Todas as coisas vivas capitulam diante do meu trono, e essa é a verdade final. Kirei riu. Meu Deus. Não é como se este fosse um novo ponto de vista para você, mas você geralmente não é tão direto sobre isso. Gyugami virou-se para encará-lo e Kirei sentiu uma leve pontada de medo pela segunda vez. Gyugami estava sorrindo, largamente, de orelha a orelha, uma expressão de felicidade quase infantil, mas algo em seus olhos. Kirei Kotomini era, segundo muitos padrões, um monstro. Um assassino em massa, aficionado pela tortura e pela dor, alguém que não extraía nada além de alegria do sofrimento das pessoas ao seu redor. A agonia era sua única fonte de satisfação, e infligi-la ao mundo era sua vocação. E ainda assim, ele sentiu que na expressão de Gyugami havia algo que nem ele conseguia definir. Ah, posso perguntar por que você está tão bem? Parece que sorriu quando estou realmente zangado, disse Gyugami, com o sorriso ainda no lugar. Oh, não se preocupe. Eu não vou matar você. Você tem sido um parceiro valioso para mim e como posse não posso culpar nada do que você fez. Mas você está certo em estar um pouco assustado, penso. Depois de tantos anos de satisfação, de deleitar-me com os tesouros do meu mundo, encontrei algo que me enfurece absolutamente. Sorriu porque minha alma canta com a loucura disso, você vê? Por vontade própria em favor da emoção que surge em mim, como se eu fosse um selvagem estúpido, não melhor do que a turba sob meus pés. É muito revigorante, na verdade, então não se preocupe com as maquinações do seu maquiri, ou com as pequenas coisas. Aquela luta pelo Santo Graal porque estou me sentindo violento, eu acho. E estou com muita vontade de explorar isso ainda mais. Os olhos de Shirou se abriram para a luz avermelhada do sol poente, sua barriga roncando e seus músculos doendo para lembrá-lo de que dormir não era a cura para tudo o que o afligia naquele dia. Ugh, ele murmurou, esfregando as têmporas contra uma mistura de confusão e dor. Isso mesmo. Só consegui dormir às 5 da manhã, e depois daquela noite, argue. E todos estarão esperando que eu faça jantar? Café da manhã? Deus, que horas são? Ele saiu do futon, estremecendo de dor. Meu tudo dói. E cheiro como se alguém tivesse me banhado em sangue e suor. Banho? Ele parou para considerar a probabilidade de Cyber matá-lo se ele não fizesse o jantar imediatamente, mas decidiu que ela provavelmente invadiria a geladeira antes de realmente atacá-lo fisicamente. Ela era razoável assim. Caminhando semiconscientemente pelo corredor até o banheiro, ele começou a encher a banheira e tirou a roupa, fechando os olhos e deixando o som da água caindo aliviar sua dor de cabeça. O vapor encheu a pequena sala banhando-o, o suor soltando um pouco a sujeira e fazendo-o imaginar felizmente como seria a própria água. Já fazia muito tempo que ele não relaxava, mesmo que por alguns minutos, e... Shirou, você está aqui, disse a voz de horror absoluto. Eu ouvi você se movendo e estou esperando para falar com você desde que Cyber me acordou louco. Você deveria falar com ela pelo... Shirou congelou ao som da porta se abrindo, seu sangue gelou em suas veias. Ele não abriu os olhos. Se ele mantivesse os olhos fechados, então não era real. Era assim que o universo funcionava, certo? Algo envolvendo física. Se você não observou então... Olá, Ilha disse, alguma combinação de surpresa e pura alegria perversa entrando em seu tom. Parece que esqueci o que estava prestes a dizer. Ilha? Oi, disse Shirou, seu tom mecânico e morto enquanto tentava fingir que estava sonhando. Ele tinha leve suspeita de que estava corando, em todos os lugares, mas admitir isso exigiria abrir os olhos e reconhecer que o mundo existia. E isso não aconteceu. Não poderia. Então, você não bate então. Eu não disse Ilha com a felicidade mais maliciosa que se possa imaginar. De repente ele não teve problemas em acreditar que ela tinha 19 anos, e ainda menos problemas em acreditar que ela era de uma família de magos. Ela era estranhamente boa em canalizar Rin naquele segundo. Afinal, sou a princesa. Nenhum quarto do meu palácio jamais ficaria trancado para mim. Bem, este quarto está trancado. Não foi, disse Ilha. Eu abri imediatamente. Você deve ter notado. Eu certamente notei. Oh, minha palavra, eu notei. Deveria estar trancado. Eu concordo. Que bárbaro da sua parte, Shirou simplesmente, vagar por aí assim, de tal maneira. Todo, brilhante e cinzelado, e esqueci o que estava planejando dizer de novo, mas provavelmente era sobre punir você. Obviamente, já que você é meu servo, você tem que defender minha dignidade. Olha, você precisa sair desta sala agora. Eu discordo. Sinto que você realmente me machucou com suas ações. E obviamente o reembolso será necessário. Não permito que ninguém deixe de me retribuir pelas coisas. Nem mesmo meu namorado. Eu não sou. Isso, no entanto. Estamos namorando há 2 semanas. Sim, mas eu não sabia o quê.
Ele guinchou, ainda sem saber o que fazer sobre aquela situação, mas não no melhor estado de espírito para lidar com isso naquele segundo. Escute, Ilha, eu sei que sua situação é incomum, mas tenho que ser firme quanto a isso. Eu direi. Shirou se perguntou vagamente se deveria ter pegado uma toalha ou algo assim. Haha, não, isso foi bobagem. Nada disso estava acontecendo, então ele não precisava fazer nada ou dizer nada e iria acordar de seu sonho a qualquer momento. Ilha fechou a porta. Ela não saiu da sala primeiro. O que você está fazendo? Shirou gritou, finalmente desabando e pegando uma toalha, seu incrível poder de negação finalmente superado por seu medo intenso de mulheres estarem no mesmo quarto que ele. Ilha sorriu para ele, suas bochechas de um vermelho brilhante, o que de alguma forma não ajudou. O pensamento de que ela poderia estar envergonhada pela visão de alguma forma não adiantou muito quando ele também pôde ver claramente que os olhos dela brilhavam com o mal mais intenso que ele já tinha visto em um rosto humano. Ora, estou tomando banho. Tem uma banheira aqui e você claramente não a está usando, então. Eu estou usando aquela banheira. E você precisa ir embora. Você não está nisso. Eu estava prestes a estar. Bem, vá em frente. Não se preocupe comigo. Há muito espaço, você sabe. Não há muito espaço. Há espaço para exatamente uma pessoa e nada mais. Eu poderia sentar no seu colo para abrir espaço, sugeriu Ilha. Ela parecia, de alguma forma, estar ao mesmo tempo chocada por ter feito a sugestão e feliz a um ponto que era meio assustador. Não, você não vai caber no meu colo. Eu direi. Não. Tipo. Shirou começou a gritar, quando a porta se abriu novamente e o inferno entrou. Shirou, há algo errado? Você está sob ataque. Ou... Ah, entendo, disse Cyber. O vapor na sala congelou. Ou talvez fosse apenas a alma de Shirou. Ele não. Não, você não vê nada. Ele disse, honestamente não esperando que isso fizesse algum bem. Ele estava condenado e sabia disso. Eu vi. Ilha disse alegremente porque aparentemente ela secretamente pretendia matá-lo desde o começo e só estava demonstrando isso agora. Cyber, ele era obsceno, tentando seduzir uma donzela indefesa. Fiquei tão atordoado que não sabia como reagir. Iliasviel. Estamos indo embora, disse Cyber, apertando a mão como um torno na garota menor. Shirou, você me dá nojo. Nada aconteceu. Eu juro, nada. Shirou protestou lamentavelmente. Ainda Ilha gritou alegremente, tentando espiar a cabeça por baixo da saia de Cyber enquanto era arrastada para fora da sala. Estranhamente, ela não parecia muito chateada por ter sido maltratada. Ou talvez simplesmente não estivesse prestando atenção em nada além de seu campo de visão e não percebeu. Mas você sabe que ele estava planejando isso, o garoto travesso. E eu, a nobre princesa inocente seduzida por aquele canalha. Eu estava muito assustado. E mesmo assim, meu coração batia tão rápido com suas palavras de paixão. Nojo. Cyber disse. Ela. Shirou guinchou impotente quando Cyber bateu a porta atrás dela, a risada sádica de Ilha ecoando pelos corredores. Ela nem bateu. Essas palavras ridiculamente lamentáveis ecoaram em seus ouvidos como o julgamento do inferno, trazendo os restos esfarrapados do respeito que as garotas tinham por ele para seu lugar de descanso no submundo. Ao lado dele, a banheira, que estava enchendo continuamente desde que Ilha entrou, começou a transbordar e vazar no chão. Ele soluçou um pouco. Veja pelo lado bom, dizia sua autoaversão. Já se passaram quase 6 horas desde que você foi humilhado na frente de alguém. Provavelmente é um novo recorde. Shirou Emiya não era a única pessoa com problemas de autoaversão, mas os dele eram pelo menos bastante patéticos, em vez de um problema legítimo que perturbava toda a sua visão de mundo. Sakura estava dormindo novamente. Ela dormia muito, o que Rin estava começando a se perguntar. Seus suprimentos de mana pareciam estar naturalmente baixos, a julgar pela quantidade de dificuldade que ela teve para fornecer a Ryder. Ela administrou o ritual de invocação perfeitamente e criou um tomo do falso atendente funcional, então suas habilidades eram claramente reais, mas sua resistência não era das melhores. Provavelmente o resultado de muita exposição ao tipo de pseudomagia encantadoramente parasita do matou. Mas agora Ryder estava longe dela, recebendo mana de outra fonte, e Sakura ainda parecia estranhamente cansada. Fazia apenas 1 ou 2 dias, é certo, então Rin não tinha certeza. Talvez isso fosse normal para ela. Mas a garota passou a maior parte do primeiro dia dormindo aqui, depois dormiu a noite toda, e agora eram quase 6 da tarde e ela já estava enrolada na cama novamente. Devo mandar examiná-la? Seu cabelo, seus olhos, aquele velho verme claramente fez algo em seu corpo. Poderia ter tido outras consequências além de torná-la compatível com a magia de sua família? Isso não seria uma maravilha? Para recuperar sua família, escapar da maldição da linhagem Tosaka e trazer o fim ao monstro vil que os destruiu, apenas para descobrir que sua irmã ficou magicamente aleijada por causa dele. Sim, ela definitivamente precisaria verificar isso, mas a magia médica não era realmente o seu forte. Claro, ela conhecia alguém especializado, mas pedir a ajuda dele era quase pior do que a ideia de ignorar o problema e arriscar que algo estivesse permanentemente errado com sua irmã recém-recuperada. Ela olhou para Sakura, enrolada no quarto de hóspedes. Ela parecia bastante tranquila, sussurrando algo inaudível em seu corpo magro, mas sua testa estava úmida e sua pele parecia pálida demais para ser saudável. Rin suspirou. Sim, foi, infelizmente, apenas quase pior. Caminhando pelo corredor até o telefone, ela discou o número da igreja Kotomini. Ela iria se arrepender disso, mas sua consciência ficou um pouco mais leve ao se lembrar de que provavelmente não se arrependeria tanto quanto de não ter feito nada. Os olhos de Sakura se abriram e ela piscou algumas vezes para tirar o sono deles, enquanto se espreguiçava, sentindo-se inteira e saudável, completamente sem qualquer dor ou... Ela suspirou, percebendo que isso significava antes mesmo de realmente olhar para seu quarto para ver. Havia se dissolvido em névoa branca, um vazio.
Medeia? Você está aí? Ela perguntou, um pouco frustrada. Você não pode continuar fazendo isso aleatoriamente, está ficando meio. Ela parou. Ela se lembrou de repente do que exatamente aconteceu na última vez que esteve aqui. Ela corou. Ela corou tanto. Não foi culpa dela. Ela não era nada inexperiente em tais assuntos, mas normalmente era o caso de Ben. Ela aprendeu a fechar os olhos e sair do corpo até que todo o evento terminasse. Ela nunca, Ben, esperou por isso. Principalmente porque ninguém jamais fez um esforço para fazê-la querer. Então, você quer conversar comigo para alguma coisa. Então, isso é legal. Você é você. Fala, isso. Uma risada musical e levemente nervosa reverberou pelo ar. Ah, sim. Eu admito que achei as coisas um pouco estranhas. O procedimento era totalmente necessário, mas confesso, não era como eu pretendia que as coisas acontecessem originalmente. Certamente nunca tive má vontade com você, mas nunca pretende se envolver pessoalmente de uma forma tão flagrante. Talvez seja melhor considerar isso um simples procedimento médico. O rubor de Sakura só se aprofundou. Não foi exatamente o que eu chamaria de médico. E você poderia, por favor, vir falar comigo cara a cara? Ouvir sua voz ecoando não está me ajudando em nada a me acalmar. É apenas desanimador. A voz de Medeia ficou em silêncio por alguns longos segundos, antes de dizer, eu não tenho certeza se esse é um bom plano. Não é que eu não goste de você, Sakura, mas eu realmente não acredito que promover um vínculo entre nós pode acabar bem. E Sakura cruzou os braços. Você prometeu. Com um suspiro, a adorável mulher de cabelos azuis apareceu do nada. Você é uma jovem muito teimosa quando alguém a conhece. Eu tive que aprender como ser. Sakura disse afetadamente. E não vou permitir que você fique todo, distante e confuso de novo. Você pode chamar isso do que quiser, mas pelo menos acho que somos amigos. Ela corou ligeiramente novamente. Com benefícios tecnicamente, mas ainda parece uma boa palavra. Então você deveria ser aberto comigo. Medeia engasgou-se ligeiramente, mas assentiu com relutância. Afastar a garota neste momento iria, aparentemente, apenas arruinar a boa vontade que ela já havia construído com seu passado. Chamemos-lhes discussões. Discussões. Era melhor focar no fato de que a experiência foi agradável para todos e deixou Sakura mais disposta a falar com ela e ignorar o resto. Todo o resto. Muito bem. Agora, se isso for suficiente para satisfazer seus caprichos bizarros, eu tinha algo para lhe mostrar. Medeia, Sakura disse suavemente, eu aprecio que você pense que está ajudando. Mas você tem que saber que não é provável que eu mude de ideia sobre isso. Você continua me dizendo que sou tão poderosa que posso fazer qualquer coisa, mas não acho que você esteja certo. Eu sei o poder que você quer dizer. Às vezes, sinto isso quando estou tendo sonhos menos agradáveis. Sempre tentei fingir que não era real, que era minha imaginação pregando peças em mim, mas bem, com você, parece que isso não vai ajudar muito. Ela suspirou. Eu sei o que você quer dizer. Admito que está aí. Não acho que posso mentir para você então. Está tornando mais difícil mentir para mim mesmo, enquanto estou aqui. Eu sei que você está certo, mas aquilo de que você está falando está em mim, mas não acho que seja eu, se isso faz sentido. Mas isso é porque você acha que não pode controlar isso? Que isso mudaria você? Medeia disse, uma sobrancelha arqueada em desafio. Ou porque você acha que não merece tê-lo. O poder é uma ferramenta, Sakura, nada mais. Uma ferramenta que pode lhe trazer tudo o que você sempre quis. Mas você não vai admitir que quer alguma coisa, e eu devo te dizer, querido, não é tão charmoso quanto você imagina. Sakura fez beicinho. Não estou fazendo isso para ser charmoso. Não quero nada. Estou contente. Não, você é infeliz, mas sua vida o levou a acreditar que a miséria é o seu estado padrão e tentar combatê-la é inútil. Você poderia arrancar a alma do seu avô pelas orelhas e libertar-se dele para sempre, se apenas deixe-me ajudá-lo. Mas eu não quero machucar o avô. Eu sei que ele é uma pessoa má, mas... Caster suspirou. Mas, deuses acima, você é a pessoa mais horrivelmente legal que já conheci. Seria cativante se não fosse tão triste. Sakura fungou e se afastou dela. Bem, sinto muito que você se sinta assim, mas é assim que eu me sinto. Eu realmente não quero esse poder que você parece pensar que eu deveria. Eu simplesmente nunca tive. Claro, há outras coisas que tenho quase certeza de que você não considerou, disse Medeia afetadamente. Eu não acho que você realmente precise. Sakura começou, sendo interrompida por uma voz que a fez perder o fôlego e seu coração disparar. Sakura, Sakura, aí está você. Shirou disse atrás dela, correndo até ela por trás. E apesar de saber que realmente não poderia ser ele, seu tom era tão sério e tão Shirou que ela se virou para encará-lo. Um pequeno sorriso no rosto contra seu melhor julgamento enquanto se virava para falar. E ela congelou quando ele a pegou nos braços e a beijou. Ela caiu mole, seu sangue latejando em seus ouvidos enquanto os braços fortes de Shirou a envolveram, segurando-a como se ela não pesasse nada. O beijo não foi terrivelmente profundo, nem terrivelmente apaixonado, mas sua mente ainda estava vazia devido à mera sensação. Um abraço caloroso e suave que era tudo que ela sempre sonhou dele. Ele se afastou, inclinando a cabeça dela para sorrir para ela, e seu coração derreteu. Oi, disse ela. Olá, você mesmo, disse Shirou, sorrindo inocentemente. Ayako disse que precisa de você para organizar a reunião do clube de tiro com arco hoje à noite. Ela tem uma prova para estudar. E bem, eu sei que beijar você não era obrigatório, mas... senpai, isso é um pouco atrevido para quando estamos na... Ela começou, incapaz de disfarçar seu rubor intenso ou o sorriso levemente bobo que cobria seu rosto. Antes de parar, percebendo algo que a surpreendeu, guarda mais uma vez.
Ela estava na escola. O vazio branco em que ela conheceu Medea, provavelmente enquanto ela estava distraída, mudou para o corredor fora de sua sala de aula na Fuyuki-hai. Os alunos passaram, alguns deles parecendo bastante irritados com a demonstração pública de afeto, mas a maioria deles sorrindo conspiratoriamente ou rindo em alguma mistura de vergonha e diversão. O que? Sonhos são coisas maravilhosas, Sakura, a voz de Medea disse suavemente em sua mente. E claro, os sonhos de um mago podem facilmente ser vistos como sombras do que está por vir. Olhar em volta. Aproveite o momento. Suspeito que você encontrará muitas coisas que aprova. Sakura suspirou de aborrecimento. Os corredores familiares de sua escola de repente pareciam mais desanimadores do que reconfortantes quando ela percebeu o que estava acontecendo. Tudo isso era mentira, então, assim como as duas últimas, mas ela não era apenas uma espectadora. Medea parecia esperar que ela participasse desta. Foi meio assustador, honestamente, ao invés da tentação que Medea parecia esperar que fosse. Ela ficou meio tentada a simplesmente sentar em um canto e se recusar a se mover até. Tosaka-san, disse um pequeno calouro, correndo até ela e curvando-se profundamente. Obrigado por me ajudar com meu dever de casa de inglês na semana passada. Tirei 92. Inami-chan. Estou feliz que você... Espere, como você me chamou? Seu nome, Tosaka-san, a garota mais nova disse, ajustando os óculos enquanto se mexia em confusão. Algo está errado? Sakura viu seu reflexo nos óculos da garota e seu queixo caiu. Sakura não era uma garota orgulhosa. Ela sabia, no nível intelectual, que era considerada bonita pelos outros, mas ela mesma nunca fora capaz de perceber isso. Havia muitas razões para isso, a maioria delas relacionadas ao fato de sua autoestima estar tão profundamente enterrada que não via o sol há 10 anos. Mas a maior razão era que, ao olhar para si mesma, ela tinha uma sensação muito grande e constante. Lembretes de que ela não era a pessoa que deveria ser. Os cabelos e olhos violetas que os outros achavam que a marcavam como exoticamente adorável eram uma marca. Uma marca de propriedade esculpida em seu corpo e alma por Zou quem matou. Eles a marcaram como não sendo uma Tosaka, nem mesmo como uma pessoa. Uma propriedade, uma ferramenta do mestre de Matou. Outras pessoas olharam para Sakura e viram beleza e graça. Ela olhou para si mesma e viu uma coisa mutilada e quebrada. E assim, quando suas mãos trêmulas puxaram uma mecha de seu cabelo para frente em seu olhar, e viu o ébano profundo e brilhante que tinha sido em sua infância, a visão fez, espontaneamente, uma lágrima de alegria brotar em seus olhos. Isso. Ela sussurrou. O que é isso? Você chegou à conclusão de que o poder não pode lhe oferecer nada do que você deseja. Mas a alegria do poder ilimitado é que ele não tem limites, minha querida. As indignidades que lhe foram impostas, a mutilação do seu corpo e da sua alma. Uma deusa não poderia desfazer isso? Seu pensamento é limitado, Sakura, mas você não tem limites. O mundo é o que você deseja. Está ao seu alcance sempre que você o desejar. Tudo o que você precisa fazer é... Não. Medea rosnou, sua voz ficando sombriamente furiosa enquanto o mundo dos sonhos se dissolvia, raios negros passando por ele, enquanto Sakura, me escute, algo está interferindo, e você não pode permitir que isso a tire do sonho. Isso é. A voz desapareceu no nada, e com ela veio o retorno repentino e abrasador da dor que se tornou seu universo por tanto tempo, quando algo se contorceu dentro de seu peito, e o que parecia ser uma lâmina ardente a atravessou. A presença lá dentro gritava tanto a voz de Medea quanto algo doentio e desumano por trás dela, o chiado de pânico de um inseto moribundo. Seus olhos se abriram, a dor inundando o ar se intensificando. Boa noite, senhora Matou, disse uma voz masculina profunda que ela nunca tinha ouvido antes, e ainda assim queimou sua consciência tão profundamente que mesmo a agonia que surgiu através dela não conseguiu bloqueá-la. Estou ciente de que você provavelmente está sentindo algum desconforto, mas isso deve passar com o tempo. Seu aliado estava certo em me ligar. A modificação corporal feita em você foi extensa e prejudicial. Consegui remover a maioria da massa estrangeira, o que deve ajudar um pouco. Isso, dói. Ela choramingou, algumas semanas abençoadas sem a dor que passou a definir sua vida, tornando ainda mais difícil ignorá-la quando ela voltou, redobrada. Por favor, isso. Dói, sim, disse Kotomini Kirei, olhando para ela enquanto ela fechava os olhos contra a agonia da cirurgia mágica. Preguiçosamente sua mão flexionou e esmagou o verme que ele havia extraído do corpo da garota, apreciando a sensação da quitina se despedaçando quando ela morreu quase tanto quanto ele gostou da óbvia agonia da garota. Ele fez exatamente o que impediu e fez tudo ao seu alcance para curar a garota. Ela não poderia ser salva, é claro. O núcleo do poder de Zouken estava literalmente enterrado em seu coração. Removê-lo iria matá-la. Mas o procedimento retardaria sua decadência, e não apenas a disfarçaria como um influxo de mana que ela vinha absorvendo. Também infligiu muita dor à paciente e foi entregue de surpresa e sem qualquer anestésico além do sono mágico obviamente forçado da menina. Ele havia prometido a Rin que iria curar a garota, ele nunca havia prometido que ela iria gostar disso. Um pequeno sadismo talvez, mas às vezes as pequenas coisas eram as mais importantes. Dói. Sakura murmurou delirantemente. Seus olhos brilhavam desfocados, abrindo e fechando em intervalos aparentemente aleatórios enquanto ela olhava para o teto, sem ver. Dói. Medea, por favor, isso. Kirei inclinou a cabeça para o lado, os restos do familiar de Zouken ainda pingando de seu punho, e seu pequeno sorriso se alargou. Meu filho, você estava tendo um sonho interessante. Eu me pergunto o quanto Rin realmente sabe sobre sua condição, e mais especificamente, eu me pergunto quanto ainda resta para aprender. Ele colocou a mão sobre a testa suada dela, a palma brilhando levemente, enquanto a respiração frenética da garota diminuía com um pequeno feitiço tocando sua mente. Isso deve ajudar um pouco com a dor. Vai um pouco contra a minha natureza, mas admito que estou curioso, e você deve se sentir à vontade para falar o quanto quiser.
Sinto que temos certas conexões em comum, e você certamente pode confiar meu. Afinal, sou um padre. Rin sentou-se no corredor, tentando não ficar muito inquieta, mas mais nervosa do que gostaria de admitir. Não que ela não confiasse em Querei. Oh, ela o odiava, ele era um completo idiota. Mas ela confiava nele para fazer seu trabalho bem e com eficiência. Ele era o melhor mago curador que ela já conheceu, e apesar das provocações quase intermináveis, ele nunca quebrou sua palavra com ela depois que ela conseguiu que ele a cumprisse. Ela poderia realisticamente assumir que quando ele dissesse que faria tudo o que pudesse para curar Sakura, ele o faria. Mas o problema é que ela subestimou grosseira e horrivelmente o problema, e isso a irritou. Ela havia previsto uma maldição talvez, ou algum tipo de veneno que permaneceu em seu sangue para minar sua vitalidade. Um efeito persistente de magia que Zouken deixou nela como resultado de seu treinamento inepto e interesses doentios. Querei sorriu um pouco demais quando contou a ela sobre o Vermicrest, a construção viva de Matou que se infiltrava na maioria dos principais órgãos de Sakura, e seu núcleo estava aninhado em seu coração. Uma coisa viva, respirando e venenosa cavando em sua carne, sugando sua vida a cada batida de seu coração vil. Uma violação distorcida e profana de tudo que ela era e tudo que poderia ser, tirando sua vida para alimentar as ambições de Zouken. E para piorar a situação, ela não tinha como saber quais poderes o Vermicrest poderia ter, quais feitiços ele poderia permitir que o velho monstro trabalhasse ou mesmo através de Sakura. Ela poderia ter um assassino em sua casa? Sakura saberia se sua mente estava comprometida? A garota era dolorosamente legal, uma jovem ridiculamente dócil que parecia não ter maior ambição do que fazer tudo o que pudesse para tornar a vida mais fácil para os outros. Zouken teve que morrer. Ela estava intelectualmente afastada disso, ciente de que provavelmente precisaria destruí-lo em algum momento para acabar com a loucura que ele havia iniciado em sua cidade. Se ele realmente tivesse vida tão longa quanto Shiro a informou, então ele poderia muito bem ser capaz de apenas esperar o tempo até a próxima guerra do Santo Graal e tentar tudo de novo. Mas ela realmente não queria matá-lo até agora. Ela supôs que isso a deixava mole, mas no momento ela se agarrou a isso como um talismã, um mantra afirmando sua sanidade. O fato de ela ainda estar furiosa com esse tipo de tratamento era mais um sinal de que ela simplesmente não foi feita para ser uma maga. E considerando o que os magos fizeram com sua irmã, ela estava começando a achar isso cada vez mais reconfortante. Querei saiu do quarto de sua irmã, com as mãos cobertas de sangue e algo grosso e preto. Ele tinha um pequeno sorriso no rosto ao ver a expressão de desgosto tomar conta dela. Oh, querido, um estômago tão fraco em um mago de combate. Não que eu questione seu talento, meu filho, mas você simplesmente deve aprender melhor como lidar com um pouco de sangue se quiser sobreviver a esta batalha em que se encontra. Ela estremeceu, a intensa irritação que Querei sempre trazia à tona subiu à superfície mesmo acima de sua estranheza. Eu te odeio. Ela está bem? Ela não está bem. Ela está morrendo, Querei disse com uma falta de simpatia muito imprópria em sua voz, e talvez com uma leve diversão ainda mais imprópria. Não consigo remover o verme por completo. O corpo principal está contido em seu coração e continuará a consumir sua mana até que ela morra. Ele levantou a mão para evitar seus protestos. Oh não estou dizendo que não há esperança. Sua reivindicação de seu servo. E não fique tão confusa, criança, eu sou o oficiante desta guerra. É claro que não deixaria de notar. Retardou o processo consideravelmente. Na verdade, dados seus talentos naturais, eu diria que em circunstâncias normais o Vermicrest não conseguia nem absorver sua mana rápido o suficiente para ameaçar sua vida. Ela estremeceu de irritação com o tom. De todas as vezes em que ele decidiu voltar ao papel de professor castigando um aluno idiota, ele escolheu agora? Ela não estava de bom humor nem remotamente. Isso significa que há algo mais, algum outro fator que a esgota. Ele sorriu. Ela pode ser ensinada. Calha a boca. Como eu poderia parar com isso? Rin perguntou. Zouken matou. Matá-lo mataria o verme também? Querei fechou os olhos como se estivesse pensando. Tenho certeza de que não saberia, meu filho. Como ninguém jamais matou Zouken matou, obviamente, é incerto como sua morte afetaria suas criações. Certamente, o Magic Crest normal não morreria se extraído de um corpo. Pode ser transferido de um hospedeiro para outro, como você bem sabe. É certo que os vermes Crest não são típicos Magic Crest. Eles estão vivos e são produzidos em massa. Dificilmente a mesma obra de arte que um verdadeiro brasão de família de magos. Que a morte de Zouken não iria beneficiá-lo, ou pelo menos, e não é impossível que destruí-lo interromperia qualquer fonte adicional que a estivesse drenando também, mesmo que o verme fosse capaz de sobreviver. Era tecnicamente verdade. Não foi impossível. Afinal, sem Zouken para levá-lo ao frenesi e direcioná-lo para um alvo. A sombra pode se tornar dócil o suficiente para encerrar a guerra do Santo Graal de uma forma mais normal antes de Sakura morrer. Não era provável, é claro, dada a presença de Caster e Lancer dentro do que ele tinha, muita certeza, de ser um Santo Graal autossustentável em busca ativa de novas fontes de energia vital. Mas não foi impossível. Querei talvez estivesse se divertindo demais. Mas então, ele tinha acabado de realizar uma cirurgia intensamente dolorosa em uma jovem e depois a encantou fazendo-a compartilhar várias divagações delirantes que lhe contaram, várias coisas muito úteis. Seu humor estava tão bom que ele mal conseguia parar de se divertir agora. Isso resolve tudo, então. Eu preciso matar o velho monstro. Eu já estava planejando isso antes do fim da guerra. Agora é apenas a prioridade sobre parar seu grau negro e os lunáticos dentro dele, disse Rin. Sua voz mais fria e mais difícil do que Querei pensou que já tinha ouvido. Ele estava quase orgulhoso da sede de sangue em seu tom, embora fosse um pouco decepcionante. Ela quase certamente morreria enfrentando o antigo Makiri, certamente se continuasse se torturando tentando dividir suas reservas de mana entre dois servos.
O dano ao seu corpo certamente seria extremo e permanente se ela não descobrisse melhor seus próprios limites, e isso não seria divertido. Ela ainda nem tinha descoberto todos os seus segredos. Ele queria ver a expressão no rosto dela quando os melhores surgissem. Ela balançou a cabeça como se quisesse clareá-la e olhou para seu mentor, aborrecido, parecendo muito cansada. Eu tenho que ir. As pessoas ainda estão tentando me matar, e eu tenho que começar a lidar com isso. Apareça, por favor. Ele arqueou uma sobrancelha confusa. Você não quer que eu fique aqui e vigie a paciente? Ela ainda está se recuperando, você percebe. Você disse que não há mais nada que possa fazer, e eu acredito em você. Além disso, ela vai estar dormindo e eu não confio em você sozinho na minha casa. Você me feriu o rim. Eu gostaria, mas você ainda está tecnicamente do meu lado no momento, ela murmurou. Eu acompanho você até lá. Você conhece o caminho, mas quero ter certeza de que você foi embora. Querei sorriu e observou com alegria Rin resistir à vontade de começar a jogar coisas nele. Ele teria que visitá-la com mais frequência. Ele realmente gostava de sua animosidade pura de vez em quando. Shirou suspirou enquanto voltava para seu quarto e caiu no futon, de alguma forma mais exausto do que quando tomou seu banho muito relaxante. Honestamente, ele murmurou em seu travesseiro, quando me alistei para esta guerra. Não esperava que meus aliados fossem mais perigosos para minha saúde do que meus inimigos. Isso é um pouco cruel, disse uma voz na porta atrás dele. Eu não machuquei você fisicamente. Muitas outras pessoas machucaram, como Lancer e Caster, e acho que Lancer de novo, e talvez mais Caster, e você simplesmente teve azar com esses dois, hein? Embora eu tenha ouvido que você se saiu muito bem da última vez, gostaria de estar acordado para ver isso. Cyber diz que é incrível quando você cria espadas do nada. Shirou parou. Seu sangue congelou e seu rosto ficou pálido e cheio de horror. Ele virou. Oi? Ilha disse, sorrindo alegremente. Ilha? O que você está fazendo? Visitando você, ela disse, seu sorriso ousado, brilhante e infantil. Então, sem aviso, ele se curvou levemente em um sorriso malévolo, enquanto ela acrescentava, e vendo se você encontrou calças. Shirou corou furiosamente. Suas tentativas de relaxamento foram praticamente mortas instantaneamente em um único golpe pela maluca garota que se infiltrou em sua vida e assumiu o controle em um golpe brutal. Olha, Ilha, eu sei que você não foi criado em um ambiente tradicional, e admito que talvez eu tenha enganado você, ou... Ela se aproximou sem dizer uma palavra, e jogou os braços em volta do pescoço dele, abraçando-se perto de seu peito. Ela estava muito quente. E muito macio. E Shirou não tinha mais certeza do que estava acontecendo, e sua mente continuava gritando. 19, isso é real, o que ela está fazendo? Obrigada, Shirou, ela disse muito suavemente. Em toda essa loucura eu nunca te agradeci por tudo que você fez. Tenho certeza que não foi nada especial para você, mas o tempo que passei com você foi o único desde que mamãe e papai partiram que eu me senti vivo. Muito obrigado. Droga. Sem muito mais o que fazer, ele retribuiu o abraço, deixando as mudanças de humor inconstantes de Ilha puxá-lo como uma corrente. O que mais havia para fazer? Ela era uma tempestade na forma de uma menina, um tufão de emoções que mudava de direção sem aviso prévio e o golpeava como uma folha perdida quando isso acontecia. Ilha pode ter entrado em sua vida por pura força de personalidade e arrastado por qualquer capricho que ela tivesse, mas admitir que ele não ficava mais feliz quando ela estava por perto seria uma mentira. Ela estava louca talvez, mas era tanto uma lufada de ar fresco quanto uma tempestade. De nada, Ilha, disse ele no mesmo tom suave, acariciando o cabelo dela distraidamente. Ela fez um barulho feliz e satisfeito com o movimento, e ele teve a imagem absurda de que estava acariciando um gato particularmente antissocial que havia decidido demonstrar afeto por ele por motivos dos quais ele não tinha certeza. Eu sei que as coisas estão estranhas, e talvez tenhamos começado com o pé esquerdo em algum lugar, mas eu me importo com você e farei o que puder para mantê-la segura. Eu prometo. Ilha riu e aninhou-se contra ele. Bobo, eu já sabia disso. Você é igual ao papai, sabe? Ele se esforçou mais para esconder, mas também foi legal. Acho que fiquei tão triste quando ele foi embora que me deixei esquecer disso e tudo mais. Virou ódio. Mas ele foi o homem mais legal que já conheci, até conhecer você. Obrigado por me lembrar disso. Ele suspirou realmente sem saber o que fazer, mas sem vontade de interromper seu devaneio. Quando Ilha era assim quieta e gentil, era difícil fazer qualquer coisa para perturbá-la. Ele ainda estava juntando as peças da história completa, mas já tinha aprendido que o conforto simples e gentil era algo que ela não tinha obtido muito em sua vida. Recusá-lo parecia insuportavelmente cruel, não importava que tipo de mensagem ele tinha medo de enviar a ela com suas ações. Felizmente para ele, Ilha ainda era Ilha. Soltando-se do pescoço dele, ela se levantou, ajeitou a saia com o ar de uma jovem rainha reivindicando sua dignidade, e permitiu que sua personalidade desse uma volta completa de 80 graus sem nenhum aviso, como ela disse, fora do azul, mas... Temos negócios e, na verdade, vim aqui para falar com você sobre algo muito importante. Você não acha que isso é importante? Ah, não é. Você é muito especial para mim, e estou feliz que você ache isso tão importante. Shirou sentiu seu estômago embrulhar com uma combinação de vergonha por seu afeto sincero e medo por ela. A sensação de destruição arrepiante que percorreu sua espinha com as palavras dela. Ela corou ligeiramente com uma timidez estranhamente descabida quando acrescentou. Eu estava realmente pensando que talvez depois da guerra, se as coisas correrem bem, eu poderia ficar aqui? No Japão, quero dizer. Seu tom indicava que aqui não significava o Japão, significava o quarto de Shirou, e ela estava tentando amenizar isso para o benefício dele. Sim, ele estava definitivamente ferrado. Escute, mas não é isso que importa agora. Ela guinchou, balançando a cabeça como se quisesse clareá-la e colocando uma expressão séria.
Shirou, você precisa parar de me distrair. Eu sei que você é meio idiota, mas isso é realmente crucial e precisamos conversar sobre isso agora. Eu não estou distraindo você. Veja, é isso que eu quero dizer. Você e suas palavras e seu pensamento, é rude quando uma senhora está tentando o seu melhor para ser profissional. Shirou, incapaz de encontrar uma resposta razoável a esta afirmação, suspirou em uma combinação de diversão e frustração, e apenas fechou a boca. Obrigado. Agora, antes que Rin chegue aqui e enquanto Cyber não estiver por perto, precisamos conversar sobre o Graal Makiri. Isso é muito importante, especialmente para você, e não acho que esses dois deveriam saiba sobre isso. Pelo menos ainda não. Shirou piscou confuso. De todas as possíveis discussões sérias que Ilha poderia querer ter, ele de alguma forma não previu que ela se concentraria em uma que fosse realmente séria. Mas por outro lado, o que ela estava dizendo? Ilha, Rin e Cyber são nossos aliados. Não podemos simplesmente esconder coisas importantes deles, disse ele suavemente, colocando a mão no ombro dela. Eu sei que você não está acostumado. Shirou, ela disse, e algo em seu tom o fez congelar. Ela olhou para ele, sobrancelha arqueada em fria diversão, e a expressão em seu rosto realmente o fez sentir de alguma forma, como se ela estivesse olhando para ele de baixo em vez de para cima. Ela é mais velha do que eu e provavelmente também mais inteligente, pensou ele, puxando a mão lentamente. Preciso começar a lembrar disso. Você é uma boa pessoa, Shirou. Você realmente é. Não pensei que as pessoas pudessem ser tão altruístas quanto você, e é uma das coisas que mais amo em você, disse Ilha, seu tom suave, mas firme. Mas isso significa que você não foi feito para coisas como a guerra. Você confia em Rin e Cyber, mas realmente não deveria. Rin, apesar de tudo, ainda é um mago. Ainda um Tosaka. Ela ainda é, e sempre será, um inimigo em potencial. E Cyber, tenho certeza que ela acredita que é confiável, mas sua mente e alma estão quebradas, Shirou. Você não pode saber com certeza como ela reagirá. Quem é você? Shirou perguntou, sua voz quase inaudível em seus próprios ouvidos enquanto olhava nos olhos de Ilha e não via muito de Ilha neles. Ela inclinou a cabeça para o lado e sorriu levemente, e ele sentiu como se estivesse diante de algo, não exatamente ameaçador, mas não tinha a mesma sensação de calor que Ilha tinha. Sua mente foi atraída, espontaneamente, para a primeira noite em que a conheceu. Estranho, quase etéreo, dizendo coisas que nenhuma garota deveria e brilhando ao luar. O sorriso dela era calmo e pequeno, não o sorriso exuberante da garota que ele conhecia. Sou Ilhas Viel von Esber, é claro. Isso é tudo que sempre fui e tudo que serei. É que há um pouco mais nela do que você imagina, Shirou. E estou triste em dizer que eu não sou a única que não é exatamente o que ela se apresentou. Lamento muito dizer isso. Mas até que ponto você conhece bem as crianças Makiri? Zouken estava deitado na câmara de vermes, sua carne roubada dispersa entre o enxame, e pensava. Foi difícil fazer isso, é claro. Ele não tinha um cérebro centralizado nesta forma, a essência de estar dividido entre milhares e milhares de familiares. A forma do corpo e a forma da alma impactaram-se mutuamente de maneiras estranhas. Quando ele assumisse um corpo humano, seria sempre a forma podre e decrépita de Zouken Makiri, porque essa era a forma de sua alma e impactava sua carne. Mas o inverso também era verdadeiro. Quando ele se dispersou, tornou-se um enxame, sua alma foi igualmente impactada. Seus pensamentos tornaram-se fragmentados, difíceis de dominar. Ele preferia, no entanto. A dor era menor dessa forma e, além disso, às vezes olhar para as coisas de 1 milhão de ângulos diferentes era mais eficaz do que olhar para elas de apenas um, mesmo que cada uma dessas inúmeras perspectivas fosse quase cega. Seus planos estavam dando errado em vários níveis diferentes. A sombra, sua maior ferramenta e aliado mais poderoso, não estava mais sob seu controle de forma confiável. Caster, seu suposto parceiro, estava claramente conspirando contra ele. Aparentemente, sua ligação com a sombra também a deixou ligada aos materiais que a projetavam. Independentemente do que ela pudesse alegar, ela claramente se considerava sua serva e era perturbadoramente possessiva. E claro, Lancer era um psicopata homicida que acionava qualquer um ou todos os itens acima a qualquer momento e sem motivo óbvio. Portanto, é evidente que planear o futuro tornou-se muito mais difícil. A perda do assassino só piorou as coisas. Zouken tinha familiares por toda parte, espalhados por toda Fuyuki, mas nenhum se comparava à qualidade do servo perdido. E embora o uso único que Caster fez dos restos mortais tenha proporcionado um aumento em seu potencial de guerra, não era algo em que ele confiasse totalmente. Afinal, ela mostrou com Lancer o quão bem ela era capaz de controlar suas ferramentas. Nossas opções são poucas. A tentação de seguir em frente, Tosaka, é realmente grande. A garota Rin e seus servos são a principal ameaça neste momento. Mas ela acolheu Sakura, e um ataque total à sua mansão correria um risco muito grande de danificar o corpo da garota antes de estar preparado. Precisarei atrair a garota e seus aliados para um ataque, forçá-los a sair de sua zona de conforto e pressioná-los a atacar minhas próprias forças. Algum tipo de isca deve ser garantido, então. Ele ponderou a melhor maneira de conseguir isso e se tivesse boca, teria sorrido. Afinal, havia um segundo objetivo. A conclusão do Graal, independentemente do recipiente utilizado, destruiria a mente daquele que foi utilizado. Isso significava que uma vez que o navio estivesse totalmente preparado, uma inteligência secundária capaz de interagir com o ritual seria necessária para alcançar completamente o Akasha. Para que o ritual completo fosse realizado, a porta para a eternidade, 2 Graais eram o caminho ideal, um para tornar-se a porta e outro para abri-la. E o menino Emiya levou o segundo para sua casa e passou a gostar dele, ainda mais do que seu pai, todos esses anos atrás. Shirou Emiya permitiu que sua humanidade atrapalhasse seu julgamento e ignorou a natureza da criatura com quem ele se alinhou. Ela era uma ferramenta e seria usada, e nada poderia impedir isso.
A garota não era diferente de Sakura nesse sentido. As circunstâncias poderiam ter sido diferentes, mas ela estava igualmente condenada. Portanto, o que aconteceu com ela foi sem sentido em todos os sentidos, exceto pelas maneiras como sua morte poderia ser aproveitada para a vantagem de outras pessoas. Na verdade, a maneira ideal de impedir os planos de Zouken aqui e agora seria fazer com que a criança absorvesse Cyber, Archer e Raider e depois matá-la enquanto as energias absorvidas desconstruíam seu corpo. Mas Shiro Emiya e Rin Tosaka eram jovens. Idealista. Heróico até. E era bastante seguro apostar que pessoas assim se colocariam em risco por uma causa perdida, desde que ela parecesse bastante inocente. Desperte, ele pensou, sua consciência agitando-se através do enxame e reverberando através de Fuyuki, chamando Sakura. Afinal, ela gostava muito da casa de Emiya. Um avô gentil como ele ficou muito feliz em deixá-la voltar lá para uma visita. Caster ouviu a convocação, dentro do caos que era seu universo. Ela sentiu o puxão da sombra quando acordou, pronta para caçar. Ela estremeceu. Ela fez uma cara ousada na frente de Zouken e matou, mas não estava muito feliz com seu progresso ultimamente. Ela havia removido o berserker do conselho, sim, mas não da maneira que havia planejado, e certamente não de uma forma que lhe trouxesse muitos benefícios. O servo foi tirado dela assim que ela o adquiriu, pelo amor de Hecate. Em vez de substituir Lancer, ela simplesmente foi forçada a confiar nele mais do que nunca. Ela tinha sido tola. Ela deveria ter lançado o berserker nas sombras no instante em que o adquiriu, mas ela estava brincando. Bêbada de poder, ela escolheu brincar com seus inimigos em vez de perseguir seus verdadeiros objetivos, e foi queimada por isso. E ela sabia por quê. Ah, sim, ela sabia por quê. A garota. Ela acreditava ser imune à influência corruptora do grau negro e ao seu vínculo com o subconsciente de Sakura. Ela também era uma coisa das trevas. Certamente ser banhada por isso não poderia alterar sua personalidade em nenhum grau perceptível. Mas claramente sua mente estava comprometida de alguma forma, porque depois de alguns dias de conversas mentais e uma noite de Disiu, ela estava realmente se apegando a Sakura. Ela estava hesitando quando deveria ter atacado impiedosamente, brincando quando deveria estar falando sério, pensando mais em manter a garota para si do que em sua própria vingança. Suas ações eram as de uma adolescente hormonal, deleitando-se com cada pequena emoção e colocando seus caprichos antes de seus objetivos de longo prazo. E isso a estava arruinando. Certamente ela nunca detestou Sakura, mas ela deveria ser apenas uma ferramenta, a arma pela qual Soushiro seria vingado. A deliciosa ironia da obra-prima mágica de Zouken sendo voltada contra ele deu um toque cruel ao plano que Caster havia adorado. Ela não deveria começar a sentir um vínculo com ela. Era compreensível, ela supôs, sua história compartilhada de abuso talvez, causando um vínculo de empatia. Medeia certamente não podia deixar de sentir pena de qualquer mulher vitimizada, depois da maneira como os deuses e os homens a usaram ao longo de sua vida. Na verdade, Sakura estava ainda pior. Os deuses sabiam que Zouken fazia Jason parecer quase agradável. Ou talvez fosse simplesmente a escuridão corroendo o bom senso de Caster e atraindo-a para mais perto da garota através do vínculo mestre-servo, fazendo com que ela se importasse apesar de tudo. Ou talvez ela pensou com muita humilhação temperada com um pouco de autoaversão. Ela fosse apenas uma palhaça absoluta para alguém que a tratava bem sem esperar nada em troca. Deuses acima, ela era patética. Mesmo agora, o envio de seus sonhos sendo interrompido por alguma força externa a fez pular nas sombras. Com o esforço de vontade, ela se concentrou na verdadeira tarefa que tinha em mãos. Sakura estava viva e fisicamente saudável o suficiente para manter parte de seu poder, e isso era o que realmente importava. Além disso, ela não passou o dia em total inutilidade. O boneco cadáver do assassino tinha sido exatamente a obra de arte que ela imaginou que fosse, e ela descobriu um uso muito interessante. Sua oficina estava totalmente montada e dentro dela ela poderia criar milagres que rivalizassem com os deuses. Foram necessárias quase 100 almas e a maior parte do dia passada literalmente de mãos e joelhos gravando círculos, mas o resultado foi tudo o que ela esperava e muito mais. Uma criação que nem ela tinha certeza se conseguiria forjar, mesmo com o poder quase infinito à sua disposição. Talvez fosse hora de fazer um teste. A escuridão mudou e se separou, e Caster se viu parada em uma das muitas ruas comuns de Fuyuki, e em seus sentidos, a presença de um servo queimou, como uma luz resplandecente contra a escuridão de sua consciência. Melhor ainda, era uma presença muito familiar. Ela sorriu, levemente. Bem, pelo menos, a chance de observar pessoalmente o impacto da semente negra plantada na alma de Cyber seria uma distração interessante. Claro, ainda havia regras. Este não era um templo isolado ou um parque vazio, houve testemunhas. Uma batalha da Guerra do Santo Graal causaria um pânico massivo, exporia atividades que Caster desejava manter em segredo. A última coisa que ela queria era que uma onda de assassinos da Associação de Magos investigasse Fuyuki e prejudicasse Sakura. Danifique a arma. Fique desapegado. Enquanto ela estava adormecida no grau negro, incapaz de ajudar, ela precisaria ter certeza de que nada nem ninguém seria capaz de deixar a área com histórias de terror para se espalhar. Felizmente, ela também tinha maneiras de administrar isso. Não está focado o suficiente? Não é implacável o suficiente? Bem, era hora de lembrar a seus inimigos e aliados que Medeia sabia muito bem como ser realmente implacável. Ela ergueu a mão e as sombras deslizaram para o chão, desaparecendo como água na areia, invisíveis e indetectáveis. Mas não desaparecendo. Crescente. Rin bateu na porta da casa de Emiya, Raider invisivelmente em seus calcanhares e Archer na rua servindo de vigia. Você está pronto? Ela perguntou suavemente.
Não sei por que você me trouxe, Rin. Tive a impressão de que Archer era o servo que essas pessoas associavam a você. Ele é um vigia melhor do que qualquer um. Além disso, não quero me manter muito previsível atualmente. Estou tecnicamente do lado deles, mas não confio completamente naquele monstrinho, Rin murmurou. Ela pode não ser o mago que eu esperava, mas ainda é uma esber. A única diferença entre eles e os matou no fundo é que eles têm melhor gosto para moradia. Tenho certeza que você não apenas insultou Sakura, Ryder sussurrou, seu tom de alerta silencioso. Sakura é uma Tosaka, não uma matou, Rin retrucou em resposta, seu tom aumentando um pouco mais do que ela pretendia. Agora fique quieto, não quero que eles nos ouçam conversando e, a porta se abriu, tirando Rin de sua conversa semi-silenciosa e Shirou ficou lá. E Rin soube imediatamente que algo estava muito errado. Shirou parecia sério. Não que ele fosse incapaz de fazer isso, veja bem. Acontece que ele era meio idiota e ele meio que passava momentos horríveis lidando com garotas. Tradicionalmente falando, estar na mesma sala que ela era o suficiente para tirá-lo horrivelmente do jogo, e ela preferia que fosse assim. Adicione Cyber e Ilha, e o menino estava basicamente um desastre. Portanto, o fato de ele parecer totalmente severo, apesar do fato de os três estarem próximos, era um sinal de algo ruim. Principalmente porque ele estava olhando para ela não com a mistura usual de medo e aborrecimento, mas como se pensasse que ela poderia cortar sua garganta a qualquer momento. Não era uma atitude pouco saudável para um mago e combatente na Guerra do Graal, mas ainda assim parecia, estranhamente doloroso. Emiya, de quem é o funeral que eu perdi? Rin perguntou levemente, tentando injetar um pouco de leviandade na situação por puro instinto, a noção de Shirou com um humor tão sombrio e estranhamente perturbadora para ela. Ele deveria ser o legal, caramba. Tosaka, ele disse, inclinando a cabeça. Sinto muito. Estou um pouco. Algo aconteceu e tenho algumas coisas em que pensar. Só isso. Era ela. Deve ter sido ela, Rin pensou com o sangue gelando. A pequena criança em Esber fez alguma coisa. Disse-lhe algo que ela manteve fora de seu pequeno discurso para o grupo mais cedo. Shirou sabia de algo que Rin não sabia, e seja lá o que fosse, não encheu sua alma de confiança no mago Tosaka. E ela fez isso de propósito, tenho certeza disso. Ela tem trabalhado contra mim desde o início. Agora, quando preciso desesperadamente manter esse idiota vivo, ela está tentando colocar uma barreira entre nós. Ela deveria apenas contar a ele sobre sua aliança com Ryder e Sakura? Ele poderia reagir mal à noção de que seu amiguinho Archer também era um mestre e o vinha enganando há anos. Mas dificilmente poderia desaprovar a noção de que o objetivo dela na guerra era protegê-lo, nem que Rin estava contratada para trabalhar. A mesma declaração de missão. E eles eram aliados agora. Shirou não era nada senão nobre. Com uma falha na verdade. Ele não trairia uma aliança. A menos que uma bruxinha irritantemente pragmática e com grande influência sobre ele o conduzisse em direção a um objetivo que não fosse do interesse de Rin, talvez? Eka, estou começando a canalizar Archer. Eu nem tenho certeza se aquela pirralha está realmente querendo me pegar, só estou presumindo porque não gosto dela. Rin pensou com certo desgosto. Era hora de parar de pensar como um mago. Pessoas fazendo isso eram metade da razão pela qual o mundo estava prestes a ser comido por um deus-demônio. Ela era uma maga, sim, mas também era a guardiã da cidade de Fuyuki. Independentemente do que ela costumava acreditar, do que quer que ela fosse criada para acreditar, o importante a fazer agora era deter a sombra e acabar com a guerra do Santo Graal enquanto ainda restava algo de sua cidade para proteger. E isso significava, apesar dela, ser honesta com as pessoas. Ryder, ela disse suavemente, mostre-se. Shirou piscou, sua expressão estranhamente sombria se dissolvendo em confusão quando ele disse, espere, o que há a ter? Rin tentou não rir quando a aparição repentina de Ryder fez o jovem gritar de consternação, pular para trás em estado de choque e bater a cabeça na parede. Sim, ela realmente tentou. Alhalhalhalhalhalhá. Ela riu impotente mesmo quando o cansaço de Ryder tomando forma física tomou conta dela. A expressão no seu rosto. Emiya, você é tão. Ahahalhalha. Shirou esfregou a cabeça, suspirando de aborrecimento. Eu não tenho ideia do que está acontecendo, mas suspeito que você fez isso de propósito. Sim, mas não pela razão que você pensa, disse Rin, esfregando uma lágrima de alegria dos olhos. Obrigado por isso, aliás, eu precisava de uma boa risada. De nada, Shirou murmurou. E Ryder. Olá, obrigado pela coisa. No templo. Foi uma ordem do meu mestre Shirou Emiya. Não há nada pelo que me agradecer, disse o servo solenemente. Você salvou minha vida então, quaisquer que sejam seus motivos, ainda sinto que devo uma a você. Mas eu me pergunto por que você fez isso? A princípio pensei que Shinji estava se voltando contra seu avô. Eu realmente não pareço me dar bem, e Shinji não é. Legal. Mas acho que agora alguma coisa está acontecendo? Rin assumiu o controle de mim do meu verdadeiro mestre. É um contrato temporário, mas sou obrigado a honrar, explicou Ryder pacientemente. Foi ela quem me ordenou proteger você de Caster Izouken, não de Shinji. Suponho que isso faça sentido. Shirou disse, seu tom sugerindo que ele não tinha certeza disso, mas ele estava um pouco perdido e tentando se recuperar. Mas como ela roubou você de Shinji? Não fiz isso, disse Rin, respirando fundo. Tecnicamente, Rin, você fez. Ah, certo. Eu joguei escada abaixo, disse Rin. É engraçado como é fácil esquecer que machucou Shinji, não é? Garanto a você, se algum dia eu for capaz de infligir danos corporais a Shinji, todos se lembrarão disso, disse Ryder secamente. Mas o que quero dizer, Emiya, disse Rin, voltando ao curso, é que Shinji matou não foi quem originalmente convocou Ryder, e não ter seu verdadeiro contrato. Ele obteve o controle temporário dela através de um ritual que transforma um selo de comando em um livro portátil que qualquer um pode usar como um canal para a mana de um servo. Shirou pensou naquela primeira batalha quando Cyber enfrentou Ryder. Deus, parecia que foi há anos. Tanta coisa tinha acontecido, mas sim,
Sim, Shinji manteve uma mão no bolso, como se estivesse com medo de largar algum pequeno objeto que carregava. Poderia ter sido um pequeno livro. Ok, isso faz mais sentido, disse Shirou, balançando a cabeça algumas vezes enquanto juntava as peças em sua mente. Zouken matou convocou um servo e deu para Shinji, para adicionar um servo extra às forças do matou, certo? Cyber disse que ele tem assassino também, então ele deve ter convocado entre aqueles dois e a sombra. Ele teria poder suficiente para derrubar quase todo mundo, certo? Mas assassino morreu ontem à noite, e Ryder está do nosso lado agora então. Rin ergueu a mão. Você está tirando conclusões precipitadas, Emiya. O que você quer dizer? O que quero dizer é que um único mestre só pode convocar um único servo. Uma pessoa pode fazer um pacto com mais de um servo, mas o ritual de invocação é administrado pelo próprio Graal. Se eu não fizesse o ritual de invocação 2 vezes, o Graal não me daria um segundo servo. Shirou virou-se lentamente para Rin e viu o momento em que os olhos dele se encheram de alguma combinação de pavor e reconhecimento. Mas não, ela notou surpresa. Mas ele disse suavemente, a outro matou, não há? Rin respirou fundo. Sinto muito, Emiya. Shirou encostou-se na parede, esfregando as têmporas. Não sinta. É só que, eu esperava que ela estivesse errada, mas está tudo somando. Rin piscou, um pouco de pavor entrando em seu próprio tom. Espere, o que você acabou de dizer? Quem você esperava que estivesse errado? Shirou riu amargamente. Alguém que eu nunca pensei que concordaria com você. Precisamos planejar, não é? Rin o seguiu até a cozinha, perguntando-se vagamente se ela estaria mais segura do lado de fora, na calada da noite, com Archer. Para o que deveria ser uma aliança, ela teve a estranha sensação de que estava caindo na armadilha de alguém. Rin Tosaka não estava caindo na armadilha de alguém. Ela, seu servo e seus aliados absurdos já estavam no centro de tudo. Caster se ajoelhou e torceu a mão, o pavimento da estrada rachando sob seus pés. Duas formas escuras apareceram atrás dela, e ela não se virou para encará-las, apenas continuou a vasculhar suas vestes, antes de pegar um objeto pequeno e pontiagudo. Lancer, ela disse. Aceitei que tenho pouco ou nenhum controle real sobre o que você faz quando não estamos ambos dentro do Graal do nosso mestre. Portanto, você pode sair e fazer o que quiser. Cyber e Ryder estão por perto, e Archer provavelmente já nos viu. Tenho certeza de que qualquer uma das opções acima irá diverti-lo. Você sabe, você fica muito bonito quando perde toda a esperança, disse Lancer. É uma pena que não me importo muito com os prazeres da carne desde que escureci, ou posso levar algum tempo para colocar um sorriso naquele rosto novamente, velha bruxa. Tente não voltar vivo, ela murmurou enquanto Lancer avançava noite adentro, com um sorriso de tubarão no rosto e seus olhos brilhando dourados na escuridão. Então, virando-se por cima do ombro, ela continuou. Você está ciente do que preciso de você? A segunda figura, silenciosa e mais negra que breu sob um céu sem lua, inclinou a cabeça uma vez e desapareceu. Ela sorriu. Bem, pelo menos este é silencioso. No mínimo parece que produzia algo mais palatável do que Lancer. Ela manteve a palma da mão aberta sobre a escuridão escrita sob a rua, a essência da sombra esticada como papel por quase 3 quilômetros quadrados, cobrindo toda a vizinhança silenciosamente sem ser detectada sob a terra. Ele estava com fome e se contorcendo, mas ficaria escondido até que algo acontecesse e o levasse ao frenesi. E ela teve algum tempo para lidar com isso. Era a hora, então, de um experimento um pouco menos delicado do que aqueles que ela havia realizado no cadáver do assassino, e com potencial para resultados muito mais imediatos e dramáticos. Ela virou a palma da mão e deixou cair o objeto que segurava na escuridão. O dente de um dragão, espremido em sua mão até tirar sangue. A presa sangrenta desapareceu na escuridão, e depois de alguns longos e silenciosos minutos, o chão começou a tremer violentamente, com o que um observador casual poderia acreditar serem centenas de pares de mãos desumanamente fortes tentando abrir caminho através do asfalto. Resultados dramáticos, de fato. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.